uma ótima tarde para todos vocês. Top News no ar. A partir de agora, a gente vai de fechamento do mercado, trazendo as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Hoje por aqui também o fechamento da semana. Hoje é sexta-feira, né, gente? Tá chegando aí o finalzinho de semana. Mas aí, a gente ainda tem muito mercado aqui pela frente, então não sai daí, continue com a gente. Tem muito mais aqui na programação da BMC News. Eu já quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, inclusive desde o período da manhã, porque tem muitos de vocês que ficam aqui, né, o dia inteirinho com a gente, interagindo aqui no chat também. Isso é muito importante para nós. Então, muito obrigada a todos que estavam aqui, né, também no chat, deixando já mensagens, interagindo com todo mundo. Obrigada e olha só, já dá uma olhada se você está inscrito no nosso canal, tá? Confere aí, porque tem muita gente que fica aqui nos assistindo diariamente, como eu sempre lembro para vocês, mas acaba não se inscrevendo no canal. E aí você pode perder alguma coisa da nossa programação ao vivo, e aí você não vai conseguir interagir com a gente por aqui. Então, dá uma olhada aí se você está inscrito. Rodrigo, sim, estou aqui, Rodrigo. Que bom que você está de olho aí no mercado. Peter Santana, boa tarde para você. O pessoal está chegando aqui agora. Nossa audiência é mais do que qualificada. Uma ótima tarde a todos. E deixa eu já trazer então aqui meu profit da Nelógica para poder a gente, né, já entender como que a gente está com esse Ibovespa que até passou boa parte da manhã em alta, mas aí, né, depois da abertura de Nova York, a gente devolveu os ganhos e além disso, claro, com ainda os investidores de olho no cenário, né, interno, com todos os ruídos que a gente tem acompanhado e tem já feito preço também aqui no índice. A gente tem aqui, ó, Ibovespa numa queda de 0,16%. Essa queda só não tem sido maior desde mais cedo. Eu vou trazer um motor de mercado aqui pelo volume. Olha só, por causa da Petrobras. Petro 3 e Petro 4, que está dando uma boa segurada, né, no índice Ibovespa, freia uma queda maior ainda nessa sexta-feira por aqui. É Bradesco que vai puxando realmente aí o índice junto com a Vale. Nessa situação de Vale e Gerdau, e repare que é justamente as duas aqui, né, no setor de siderurgia e mineração, teve uma recomendação do JP Morgan rebaixando aí, né, recomendação para Vale e Gerdau, porque para o banco, né, essas companhias desde a menor baixa até agora estão acumulando uma alta de 35% a 40%, o que distancia, né, dos fundamentos da cotação, dos fundamentos da commodity, né, que hoje teve alta na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, mas aqui a gente tem os papéis registrando queda. Os bancões vão seguindo aqui essa queda de Bradesco, que teve um resultado, né, bem negativo, já provisionando aí a questão de Americanas nos números, assim como também a Alpargatas no setor de varejo. Tá aqui, ó, Alpargatas, mais de 17% de queda. Também porque provisionou aí os débitos por causa de Americanas. E isso vai mexendo, então, com todo o mercado, praticamente o setor, a gente pensa, né, é só Americanas, não. Várias outras companhias de vários outros setores sendo diretamente impactadas por causa dessa crise em Americanas. Na ponta positiva, a gente tem a TIM, ó, liderando altas aqui, 4,53%. Nesse caso também é, né, temporada de resultados por aqui que vem impactando. E essa é a situação agora aqui do Ibovespa, do nosso monitor de mercado, e no dólar futuro a queda é de 1,33%, mas a moeda americana se mantendo acima dos R$ 5,20. Por falar em moeda americana, vamos ver como é que está aí o mercado lá fora com ele, seu Gabriel Monteiro, que faz comigo junto esse fechamento de mercado. Boa tarde. Dona Débora Oliveira, sexta-feira muito louca lá nos Estados Unidos. Está um pouco menos louca do que esta quinta e a quarta-feira, que foram bem movimentadas lá no mercado norte-americano. Por enquanto, nós temos aqui os principais índices em estabilidade ao longo do dia. Dow Jones ainda em patamar positivo, 0,22% de alta neste momento. Dow Jones permaneceu nesse patamar de leve alta durante praticamente todo o dia, depois daquelas fortes quedas do dia de ontem e também da quarta-feira. O S&P 500 também em patamar de estabilidade, 0,17% de queda. E aí, Nasdaq é quem cai um pouquinho mais forte, próximo de 1% de queda, terceiro dia consecutivo de quedas fortes para a Nasdaq, que havia disparado ali na terça-feira com a entrevista de Jerome Powell, que é o chairman lá do Federal Reserve, dizendo que possivelmente os Estados Unidos estaria ali enxergando um processo no início de desinflação. O mercado ficou em polvorosa, começou a comprar todo mundo, aí a gente viu o Nasdaq quase 2% de alta e desde então alguns outros dirigentes do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, apontaram a necessidade de permanecer com essa alta taxa de juros por alguns anos em patamar restritivo para, claro,
conter o avanço inflacionário na economia norte-americana, dizendo inclusive que não atingiram ainda o patamar restritivo. Então podemos esperar mais uma alta na próxima reunião e já tem algumas casas com a perspectiva aí de uma nova alta em maio, ou seja, 0,25 na próxima reunião, 0,25 em maio, somando meio ponto percentual ainda acima do que nós vemos hoje para o patamar de juros dos Estados Unidos. Então, parece que o mercado caiu na real nesses últimos dias, abraçou o bear market de vez, então 0,96% de queda para a Nasdaq, terceiro dia seguido de queda forte para o índice aí que reúne algumas das principais empresas de tecnologia do país. Nós temos um mercado asiático que reagiu a essa forte queda no dia anterior, mas não com tanta força. Temos os principais índices ali com 0,7%, 0,5% de queda. Aí eu destaco Xangai com 0,30% de queda, destaco Nikkei com 0,31% de alta, ou seja, índice japonês na contramão do restante do continente asiático. Nós temos Hang Seng e aí sim perdendo bastante valor, principalmente puxado pelas empresas de tecnologia, 2% de queda para o principal índice acionário de Hong Kong. Kospi também na Coreia, 0,48% de queda. Lá na Europa o ritmo foi parecido, a gente teve aí uma movimentação interessante em DAX, que é o principal índice acionário, referente, claro, à bolsa alemã, 1,31% de queda. E também nós tivemos aqui o índice Eurostoxx, uma queda aí sim relevante, repercutindo o mau humor de hoje e também o mau humor principalmente de ontem lá nos Estados Unidos, 1,23% de queda para o índice Eurostoxx. O que aconteceu ontem que virou o mercado? O mercado que permaneceu o dia inteiro em alta e agora em queda. E aí, no final do mercado, nós tivemos essa virada. O que aconteceu foi a negociação das treasuries norte-americanas, ou seja, os títulos de dívidas, os DIs futuros do mercado norte-americano tiveram uma reversão com um patamar ali, uma disparidade entre a curva curta e a curva longa que não se via desde 1981. A gente repercutiu isso ontem com o Marco Saravalli e esse mau humor ele permanece no mercado norte-americano. Então, esse é o cenário, 0,22% de alta para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em patamar negativo, com 0,11% e 0,92% de queda, respectivamente. Débora? Isso aí. Então a gente vai começando o nosso giro de notícias. Daqui a pouquinho eu dou mais um oi para vocês que estão aqui no nosso chat. Vamos agora às notícias aqui locais, né? Aliás, voltando aqui para o mercado brasileiro, trazendo informações aqui sobre a Azul, porque mesmo com os números melhores mostrados, seus dados preliminares e de tráfego de janeiro, as ações da Azul operam em forte queda, sendo um dos maiores destaques de perda aqui do índice Bovespa. Olha só, 8,72%, papel a pouco mais de R$ 8. Apesar dos volumes fortes, analistas indicam que o repasse de preço não está sendo absorvido pela demanda. Segundo o broadcast, ainda há rumores de que a companhia aérea estaria fazendo uma reestruturação de dívida lá no exterior. O movimento também coincide com o rebaixamento de rating da Azul pela Fitch em meio a altos riscos de financiamento, as pressões no fluxo de caixa operacional, a deteriorização de liquidez e restrições mais acentuadas no mercado de crédito local, em função, claro, da inadimplência da Americanas, ou seja, mais uma companhia que tem aí um respingo sobre isso. E para já vir comentando sobre esse mercado, comentando um pouco sobre essa movimentação do dia e também da semana, deixa eu trazer ele aqui já para poder dar boa tarde para ele, David Martins. Muito obrigado aqui, sempre toda semana com a gente. Fez um change agora com o Marco Saravalli. Hoje é o David fazendo aqui o fechamento da semana. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Débora. Olá, Gabriel. Olá a todos que nos acompanham. Uma semana bem movimentada, né? Tanto aqui no nosso mercado como também no exterior. Nosso mercado aí com muito ruído político, principalmente Lula e Campos Neto, né? Campos Neto não, desculpa. Lula e o nosso presidente do Banco Central, falando principalmente com relação a metas de inflação, né? Taxa de juros. Então a gente vê esse debate que trouxe muita volatilidade para o nosso mercado. Lá fora, como o Gabriel bem trouxe, também o mercado até fazendo de certa forma colocando um pouco do lucro no bolso, né? Que teve uma alta. Se a gente for considerar ainda o S&P 500, a Nasdaq ainda está com uma alta considerável neste ano de 2023. Quando a gente já olha para a nossa bolsa Ibovespa, a gente está em queda, né? A gente, enfim, está no negativo deste ano. E hoje também, não só hoje, né, mas nos últimos dias, muitas empresas trazendo dados
preocupantes, principalmente com relação à sua estrutura de dívida, né? Precisando captação, precisando rolar dívida, e a gente sabe que o mercado não está tão favorável, né? Então, como você bem trouxe, a Azul que vai precisar e provavelmente rolar sua dívida ou, enfim, captar algum recurso para conseguir honrar esses compromissos, a gente vê bastante desafios, né? E são várias empresas. Várias, e Marisa também. Ou seja, essa semana a gente viu, né? Ou seja, não só, além, né, daquelas que estão divulgando resultados, que é o caso, por exemplo, do Bradesco, que isso ficou muito claro, Alpargatas, né, também ali já ficando muito claro isso, aí indiretamente vem a Azul também trazendo esse detalhe, a Marisa que, por causa da Americanas, está tendo dificuldade para conseguir mais crédito com os credores, né, o Safra, o Banco Safra, que seria um dos credores ali de Marisa, fechando ali já as torneiras, ou seja, o mercado ficando, os bancos ficando bem mais atentos, eu acho que mais seguros até, por tudo isso que aconteceu com a Americanas, né, David? Sim, conversei com o Saravalli, com o Alan Gani, estrategista, né, o Saravalli da Sara Invest, o Alan Gani, economista-chefe, falando desse cenário atual, que assim, eu não lembro, tá, um momento que a gente tinha tantas empresas, né, passando por dificuldades com relação a crédito, com relação ao seu fluxo de caixa. Então a gente pega, como você bem trouxe, a Americana começou com inconsistência ali no seu balanço, 40 bilhões, começou com 20, né? Agora mais de 40 bilhões. Então a gente tem especulações com relação a Ambev, aí a gente vê Light com problemas no Rio de Janeiro, a gente sabe que é um segmento complexo ali, principalmente pensando dentro de Rio de Janeiro, mas a gente vê também apresentando problemas, e aí a gente vê falando agora de outras companhias, tanto de varejo, como de aviação, como Azul, Bradesco, que trouxe um resultado, e até teve uma matéria, os próprios dirigentes ali do Bradesco falando que eles tiveram uma liberação de crédito de forma equivocada, né? Mas, enfim, tentam também trazer o impacto de Americanas como um dos principais fatores, mas a gente enxerga que a própria operação da empresa em si precisa ser remodelada, né? Está ficando bem para trás aí do principal player, que a gente pode colocar como Itaú, que apresentou um resultado consistente. Então, um cenário bem desafiador para as empresas de maneira geral. Ontem estava conversando com um cliente, ele falando sobre a Azul, e eu falei, mas qual empresa que não está, né, com um cenário tão desafiador? Acho que todo empreendedor já por si tem muitos desafios pela frente. Ainda mais quando a gente vem de uma Covid que ainda não plenamente, né, acabou e a gente já pode retomar tudo normal. Não, a gente teve reflexo há pouco tempo. Final do ano a gente teve aqui já a volta de uso de máscara em transporte coletivo aqui em São Paulo. Então ainda fica os reflexos da própria Covid. E a gente teve muita injeção, que acabou de recursos, né, de acordo com a política monetária de grande parte dos países, que acaba trazendo um reflexo com inflação, e a gente pega a guerra, né, Rússia e Ucrânia. Então, são tantos fatores que vêm trazendo complicação para a gestão, porque você precisa de uma previsibilidade, e a gente vê um cenário mais desafiador atrás do outro, né? Então, a gente vê que, assim, aquela gestão que é responsável, aquela gestão pés no chão, aquela gestão que tem um planejamento estratégico, a gente vê que vem conseguindo tocar muito bem as operações. Agora, a gente começa a analisar que muitos executivos, né, no momento que você mais precisa, vai trazer questões relacionadas ao mercado, que o desafio não está para todos, mas justificando os resultados inconsistentes com relação a esses problemas apresentados, que são problemas, como eu mencionei, que não vão influenciar somente uma empresa, né? São todas as empresas dos mais diversos segmentos. Então, a gente vê que, neste momento, os desafios devem permanecer, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que tem todo um ruído político ainda, né? Que acaba influenciando aí no dia a dia das cotações, principalmente das empresas que são listadas aqui. E a gente vê ainda a pressão da inflação, os juros, que por mais que a gente tenha uma expectativa de queda, de acordo com o Boletim Focus, a gente sabe que a curva de juros está bem estressada, principalmente quando tem fala de qualquer membro do governo federal. Então, são cenas para os próximos capítulos, mas é um cenário muito desafiador. E até voltando ali, esse cenário que fazia muito tempo, eu não me recordo de tantas empresas passando por dificuldades, o Saravalli falou que ele lembra ali por volta de 2015, 2016, ainda no finalzinho do governo Dilma, no setor de construção. Ele trouxe ali o setor de construção, que foi bem impactado, mas de maneira assim, de tantos setores, né? Quando a gente pega varejo, a gente está falando aqui de aviação, então a gente está falando do próprio banco, né? Bradesco.
Então, eu estou vendo nesse momento uma complexidade de mercado, tá? E não só de um segmento específico. Perfeito. David, inclusive, gostaria de trazer para essa nossa discussão o patamar em que estamos. O Saravalli trouxe recentemente, se não me engano, na nossa conversa de ontem, que o Brasil é um dos piores mercados aí em questão de resultado, em questão de retorno do principal índice acionário, comparados aí a outros índices de mercados emergentes, índices norte-americanos, índices europeus. Então a gente está mal. Está inclusive com resultado negativo nesse primeiro mês e contando agora esses primeiros 10 dias de fevereiro. Gostaria de perguntar a ti, como é que a gente começa esse ano? A gente começa melhor do que o ano de 2022 ou a gente começa com mais desafios? Lembrando, nós tivemos um janeiro que foi bem positivo, mas com baixo volume de negociação na Bolsa de Valores. Nós temos algumas questões envolvendo taxa de juros nos Estados Unidos, a questão a grande dúvida sobre recessão ou não ainda neste ano para a economia norte-americana e para a economia europeia. E lá em 2022 nós ainda não tínhamos guerra, nós estamos com perspectiva de recuperação da economia depois de um 2021 ainda com alguns reflexos da pandemia em questão de saúde, em questão de restrição. Como é que a gente pode colocar esse início de 2023? A gente está melhor ou pior do que 2022? Gabriel, eu vejo, o mercado em si, ele é através de expectativas, né? Então, se a gente for analisar o ano passado, tinha expectativas de acordo com o candidato que saísse vencedor ali das eleições presidenciais que nós tivemos no país. Então, continuidade de governo acaba sendo um processo mais tranquilo em termos de investimentos, tá? Porque você não vai ter uma disruptura, né? Uma mudança ali na dinâmica do país. Então, até teve uma fala do nosso economista-chefe, Alan Gani, ele falando que por mais que uma notícia seja negativa, quando você já tem uma certeza, fica mais fácil para você trilhar um caminho, porque você já sabe ali a regra do jogo, né? Agora, quando tem essa disruptura, quando há essa mudança e esse cenário incerto, fica mais difícil, tanto para o executivo de uma companhia como para o investidor. Então, eu vejo que mudança de governo por si só já traz uma complexidade, principalmente uma mudança, né? Um governo pró-mercado, um governo que já tem mais falas que são contrárias ao mercado. Então fica esse embate, não, mas o mercado, ele contra o governo federal atual, né? A todas as nossas falas, eles levam pelo lado negativo. O que a gente tem que ter em mente, assim, que o mercado são os investidores. Então será que nós estamos no momento previsível para fazer o investimento? Será que os juros não vai subir mais? Será que a inflação vai arrefecer? Será que as empresas têm um momento interessante para ter investimento, para ter crescimento, para gerar um resultado? Então, eu vejo muitos desafios, eu vejo, se comparado ao ano passado, esses desafios persistem, mas no curto prazo o ruído ele tem atrapalhado ainda mais. Acho que o conforto vem do exterior, mas o exterior também com muitos desafios, né? Estados Unidos ele começou a apresentar no começo desse ano alguns dados interessantes. A gente vê China, principalmente com a questão da reabertura, mas ainda não é um cenário totalmente favorável. Então há a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, uma recessão na Europa, ainda tem um aperto monetário, né? Aumento de juros nos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba impactando de maneira geral os investimentos, principalmente investimento de risco, quando a gente fala aí de ações. Para um portfólio, e aí sim já falando para os investidores de maneira geral, eu sempre vejo oportunidade. Então, dentro da renda variável, quem já tem uma posição excessiva, faz sentido diminuir a sua posição, porque nós, no Brasil, estamos com um cenário de juros muito elevado e ainda com perspectiva, né? Muitos economistas falando que os juros devem sim continuar a subir. Então, dito isso, a gente vê dentro da renda fixa excelentes oportunidades. Só renda fixa, David, mas e renda variável? Quem tem um percentual pequeno do portfólio em renda variável faz até sentido aumentar, porque a gente sabe que as ações estão muito descontadas. Mas esse aumentar posição não quer dizer que no curto prazo as empresas vão apresentar um excelente resultado e esses papéis vão reagir e vão subir. Mas sim, quem tem um pensamento para médio e longo prazo, aumentar uma posição, começar até a fazer um preço médio, dependendo dos papéis que tenha no portfólio, possa sim fazer sentido. Acho que o principal ponto é o equilíbrio, é o perfil de cada investidor.
Eu sempre brinco que não há certo ou errado, o importante é o investidor dormir tranquilo com seus investimentos. Buscar proteção também com relação à moeda. Então a gente teve, até falando um pouquinho já sobre os dados que o Marco comentou, o Brasil, com resultados inferiores, né, a outros players do mercado, até países muito parecidos, né, com o nosso, países emergentes. Mas assim, quando a gente fala com relação à moeda, que a gente teve um arrefecimento, né, do dólar aqui no Brasil, semana passada a gente chegou a bater abaixo de R$5, e o Marco tinha feito até uma publicação falando que era mais fácil o dólar voltar para 5,30 do que o Ibovespa chegar nos 120 mil pontos. E acabou se concretizando, né, em poucos dias. E quando a gente analisava até o resultado da nossa moeda, ela tendo uma valorização frente ao dólar, então a gente chegando ali abaixo dos R$5 o dólar, a nossa moeda, mesmo assim, ela estava perdendo para diversas moedas de países emergentes, né? Então, a gente vê que o cenário no Brasil bem complexo, bem desafiador. E exterior, se eu for analisar os Estados Unidos, eu vejo até um pouco mais, com cautela ainda, mas eu vejo um cenário mais tranquilo. Então, essa diversificação seria interessante em termos de portfólio. Certinho. Trazendo números, David, eu trouxe alguns números aqui para a gente dar uma olhada. Do primeiro pregão do ano até o dia 10 de fevereiro, que é atualmente aqui o dia em que estamos. Neste ano, no ano de 2023, nós fechamos o ano com o Ibovespa ali próximo dos 109 mil pontos e tivemos uma queda desde então de 1,5% aproximadamente. Aí estamos atualmente nos 107.923 pontos. No mesmo período do ano passado, do primeiro pregão até o dia 10 de fevereiro, nós saímos dos 104 mil pontos até os 112 mil pontos, uma alta aí de mais de 8%. Então, nesse primeiro mês e mais 10 dias de fevereiro, em 2022, 8% de alta, agora em 2023, 1,5% de queda. Essa é a comparação entre os dois anos, tanto 2022 quanto 2023. Claro, tudo pode acontecer até o final do ano, a gente pode fechar ainda no positivo aqui esse Ibovespa em 2023, tudo pode acontecer com a rolagem do mercado. Nesse primeiro mês, mais 10 dias de fevereiro, 2022 está saindo um pouquinho melhor, Débora. É isso mesmo. Bom, vamos trazer mais notícias por aqui, falar agora sobre a principal sócia, né, na verdade, da concessionária Rio Galeão, a Jange, que anunciou hoje que desistiu de devolver a concessão do aeroporto Galeão no Rio. A mudança de decisão ocorreu depois da reunião entre o CEO da administradora e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Segundo nota divulgada pelo Ministério, as partes voltarão a discutir o assunto depois do Carnaval. As alternativas para a administração do aeroporto estão em estudo na Secretaria de Aviação Civil, ligada ao Ministério. A Rio Galeão tinha decidido devolver a concessão à União em fevereiro do ano passado, devido aos problemas de caixa agravados pelos efeitos da pandemia. Em novembro, a operadora assinou um termo aditivo dando início ao processo de relicitação desse aeroporto. E a onda de demissões em massa de grandes companhias de tecnologia chegou ao Brasil com o desligamento de 170 colaboradores do Google e do Yahoo entre ontem e hoje, segundo o Globo. O Google, que anunciou no mês passado a demissão de 12 mil pessoas globalmente, o equivalente a 6% da sua força de trabalho, demitiu 90 no Brasil nesta sexta-feira. Entre as equipes mais afetadas estão a de computação em nuvem. Esta foi a segunda rodada de demissões do Google no Brasil em 12 meses. Já o Yahoo está dispensando 20% da sua força global de trabalho, sendo 80% só no Brasil. A empresa encerrou a área de publicidade e negócios no país. E a Oi diz à Justiça dos Estados Unidos que já está em processo de preparação para novo pedido de recuperação judicial. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A Oi afirmou à Justiça dos Estados Unidos que ainda está em negociação com os credores e busca um desfecho consensual, mas que já se prepara para um novo pedido de recuperação judicial no Brasil, de acordo com documentos que o Estadão teve acesso. A obtenção de uma medida cautelar para pausar a execução de dívidas no Brasil e o vencimento de pagamentos referente à emissão externa nesta semana levaram a empresa a recorrer novamente à lei de falências americana por meio do chamado Chapter 15. Isso ocorreu depois da companhia admitir que não tinha condições de arcar com o pagamento de R$600 milhões em dívidas, cujo
cujo vencimento ocorreria no último dia 5. Nesse valor estão inclusos os títulos de dívidas emitidos pelo mercado internacional, os conhecidos bondes. E o Itaú BBA manteve a recomendação de compra para a Multiplan com preço-alvo de R$ 31. Para o banco, o balanço do quarto trimestre foi bom, uma vez que a companhia alcançou as projeções otimistas de receita para o período. Já o BTG reforçou a recomendação neutra para a Bradesco, com preço-alvo a R$ 18. Para o BTG, as ações do Bradesco podem ser negociadas abaixo do valor patrimonial diante as perspectivas para os resultados do banco. E o aumento das metas de inflação pode agravar a desancoragem das expectativas do IPCA do mercado, segundo os economistas que foram escutados pelo broadcast. Um estudo do Itaú Unibanco constatou que um aumento na meta em 1,5 ponto percentual a partir de 2024 para 4,5%, mesmo nível vigente nos 2 primeiros governos de Lula, abriria espaço para uma elevação de mesma magnitude nas expectativas. As projeções do mercado poderiam saltar 6%, 1,5 ponto percentual acima da suposta nova meta, em linha com o comportamento visto no Focus entre 2011 e 2015. De acordo com os economistas do Itaú, para reancorar as expectativas e levar a inflação para a nova meta, mesmo que mais alta, segundo as simulações do banco, haveria a necessidade de uma política monetária mais apertada. Nesse cenário, o Banco Central poderia se ver forçado a aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual até o fim do ano, a 14,75%, para conter a deteriorização. Já o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali, espera uma elevação das metas dos próximos anos a um nível entre 4% e 4,5%, em linha com a projeção dele para o IPCA de 2024, que é de 4,5%. Para o analista, a proposta de um novo arcabouço fiscal deverá determinar se o governo e o Banco Central conseguirão ancorar as expectativas em torno do centro da meta. E o transporte de passageiros encerrou o mês de dezembro com alta de 7,1% em relação a novembro do ano passado, que teve alta de 29,2% em 2022 contra o ano anterior. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que também anuncia costumeiramente, com frequência, os dados junto com a pesquisa mensal de serviços e também com o índice de atividade turística. Já os transportes de cargas cresceram 1,4% em dezembro de 2022 em relação a novembro do ano passado, com alta de 15% em 2022. Somente no último bimestre de 2022, o segmento mostrou alta de 2,7% na atividade, isso de acordo com os dados do IBGE. E olha só, você que está nos acompanhando neste momento, sabia que a BMC também pode estar no seu WhatsApp? Nós temos agora uma nova comunidade onde você que acompanha o nosso trabalho poderá receber em tempo real todas as atualizações do mercado nacional e internacional. É só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela para entrar, se cadastrar nessa comunidade, claro, da BMC News e receber todos os dias as atualizações em tempo real aí no seu WhatsApp. Nós já temos um canal no Telegram e agora estamos expandindo para essa nova função que foi nos oferecida pelo WhatsApp. Então, para você que gosta da BMC News, quer compartilhar com mais facilidade, claro, as notícias que recebe da nossa equipe, é só escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, mais notícias de mercado, mais giro aqui nas bolsas. Sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Maravilha, agora vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Gostaria de convidar a esse nosso programa Ricardo Brasil, fundador da Gavo Investimentos e pós-graduado em análise financeira. Por favor, Ricardo, seja muito bem-vindo ao BMC Top News. Muito obrigado pela conversa de hoje. Boa tarde, Ricardo. Pô, bacana. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Ricardo. Nós estamos enxergando agora os balanços trimestrais do nosso quarto trimestre de 2022, já enxergando algumas indicações ali de que a Americanas está mexendo com o mercado aqui de uma forma geral. Seja de forma direta, como no caso de Santander, ali com o aumento das provisões de pagamentos ali de devedores duvidosos, ou seja, na questão da cessão do crédito. Ou seja, algumas companhias estão tendo mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado no mercado. Qual que é a sua avaliação sobre esse reflexo? A gente ainda tem muita coisa para ver aqui acontecendo com o mercado por conta de Americanas, ou os principais fatores, as principais repercussões, elas já aconteceram, a gente já enxergou aí quais foram os principais problemas gerados, claro, por uma das maiores varejistas do país? Acho que a gente ainda vai ter muita coisa para ver, tá? Vamos lá. Falando do setor de varejo, tá? Hoje mesmo deu uma entrevista falando sobre Via e tudo mais. Assim, a gente está com as margens apertadas, endividamento de algumas empresas de varejo acima do normal, não estou falando exclusivamente de Americanas, tá? E uma taxa de juros que aparentemente o mercado já achava que ia ter uma queda aí depois da metade do ano, já nem se sabe muito como é que vai ser essa Selic no final das contas, porque acaba aumentando o endividamento, os juros dessas empresas, de varejo especificamente, ficam ainda mais caros, né? Você pega aí uma Via, por exemplo, o endividamento dela é CDI mais 2,1, tá? Então a gente está falando que com a Selic é 13,75, a gente está falando aí que vai para 15,80. E aí, falando do setor, eu acho que a Americanas complica um pouco, que o mercado não está tão assustado. É um setor que está em queda já faz algum tempo. A taxa de juros alta não é uma coisa boa para esse setor, é péssimo, porque assim, o pessoal não consome e tudo mais, e vira uma bola de neve, já é um setor complicado. E na hora que aparece as Americanas, todo mundo começa a ficar nervoso, fala, mas será que isso aqui não vai ter algum problema com parceiro, com alguém do mesmo setor, até mesmo nos bancos, né? A gente tem um provisionamento. Então, assim, o setor, eu acho que é um setor muito complicado e que vai sofrer não só por causa de Americanas, tipo, uma Selic alta, e aí, será que vão estar dispostos a emprestar dinheiro com a facilidade que se prestava antigamente? Porque parece que saíram alguns zumbis aí do caixão, né? Tipo assim, você tem agora Light, falando de recuperação judicial, Marisa, acho que no caso americano foi até bom um pouco por causa disso, acho que todo mundo começou a falar, opa, não estou tão bem, não vamos esperar ficar com um default aqui de 40 bilhões, é melhor a gente tentar resolver o problema por agora. Então acho que o crédito vai ficar mais escasso, tá? Isso é um ponto. O segundo ponto, tá, qual que é o impacto disso nas empresas, né? Você tem Bradesco, que acho que fez da forma, eu particularmente prefiro, tá? Ele fez da forma para mim correta, que já provisionou um prejuízo inteiro. E você tem o Itaú, que já preferiu provisionar em pequenas porções, né? Você não provisionou todo o prejuízo, mas dificilmente é um crédito que vai conseguir se recuperar.
Então, assim, acho que pode ter algum impacto em algumas empresas, principalmente os bancos ali que emprestaram dinheiro para os americanos. Certíssimo. Ricardo, você acha que a gente foi otimista demais no ano passado? Quando vimos aqui ali 13,75 manutenção, desde o primeiro comunicado da manutenção do Banco Central, está lá descrito, falou, ó, a qualquer indício de retomada da inflação, a qualquer indício de piora no cenário internacional, podemos voltar a subir os juros no Brasil. Parece que o mercado inteiro precificou, agora é terminal, agora terminou tudo, chegamos ao fim da estrada. Teve gente fazendo dívida, montando dívida para remontar estoque, para atualizar ali as suas frotas. Eu estou falando especificamente ali de algumas empresas localizadas no segmento de locação. Então, não, vamos fazer dívida para renovar nossas frotas, porque a gente já está meio que precificado quanto que é a Selic terminal no Brasil. Agora a gente vê Itaú falando sobre a necessidade de, se tivermos alguma alteração na meta de inflação para 2024, subir em mais um ponto percentual a Selic no Brasil. A gente tem o mercado aqui com os juros futuros já pedindo mais juros no Brasil. Você acha que a gente foi otimista demais no ano passado? Agora a gente está pagando por isso? Fomos mais torcedores do que investidores? Acho que sim, porque é uma coisa que eu sempre olhei e o mercado não falava muito, era mundo afora, não estou falando só de mercado interno. É muito difícil imaginar que o Brasil vai começar a baixar juros com os Estados Unidos indo talvez para 5%, 6% de taxa. Nunca vi isso acontecer. Então, assim, mesmo com a inflação controlada, a inflação nem controlada está. A gente tinha uma meta aí de 3 e pouco, tá? E, na verdade, já estão se falando aí talvez a 5, né? Dependendo como for. Claro que tem uma margem de erro aí de 1,25, se não me engano, para cima e para baixo, mas, enfim, a gente já está falando de uma inflação maior. E eu acho que sim, a gente vai ter um problema. Eu tentaria olhar um pouco para o exterior. Eu, particularmente, não consigo imaginar uma queda de taxa Selic no Brasil, com os Estados Unidos já sabido que vai ter mais um aumento de 0,25. Enfim, então a gente vai chegar ali a 5 e sabe-se lá onde vai chegar os juros americanos. Tá? Então, eu particularmente não consigo esse cenário tão otimista que o pessoal tinha, que não, a gente vai ter uma Selic no final do ano a 11, a 12. Vamos ver, assim, tudo pode acontecer. Para piorar, você tem o governo ali, os representantes do governo falando que, não, que dependência do Banco Central que nada, acho que deixa o mercado mais nervoso ainda, por mais que talvez não aconteça nada, mas são falas que não ajudam também. A gente já tem casa dando 6% de IPCA no final do ano. O Focus está dando 5,70%. Já tem casa falando de 6 e para cima. Então, a gente vai ver umas revisões. Para quem falava, né, Débora? Não, o Brasil será o porto seguro do mercado internacional no ano de 2023. Parece que a gente começou meio mal. Começou com o pé esquerdo esse ano. Eu quero aproveitar até que o Ricardo já tocou nesse assunto ali dos Estados Unidos, porque a gente teve nessa quinta-feira uma reversão, né, da curva de juros americana ali dos Treasuries. Na verdade, o de 2 e 10 anos, algo que não acontecia em mais de 40 anos e que, na teoria, quando isso acontece, já, né, quer dizer que pode estar vindo aí uma recessão pela frente. Mas o Fed diz que não, assim como até o próprio presidente dos Estados Unidos fala que não. Parece que não casa muito ali o diálogo, né, deles com o que, por exemplo, o mercado está mostrando, né? Então, eu não sei se vale aquela máxima de que o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Mas como que tu avalia esse movimento aí do que aconteceu nessa quinta-feira e que era algo que a gente já não via acontecer há muito tempo? Você acredita que realmente é melhor confiar nos números e no que, né, o mercado está mostrando? Eu acho, particularmente, a gente tem um problema aí nos Estados Unidos já de estar batendo o teto também, de isso vai ter que ser negociável ali no final das contas. Acho que tem um problema de aumento de juros americano, que assim, uma questão que fala, por que não dá logo o remédio amargo, que seria, ao invés de aumentar 0,25, por que os Estados Unidos não aumentam logo 0,5 ou 0,75? Eu tenho para mim que assim, seria uma forma mais rápida, que para o pequeno investidor, para quem trabalha endividado ou qualquer coisa parecida, isso é péssimo. As empresas vão sangrando aos poucos, né? Isso não costuma ser muito bom. Por outro lado, os Estados Unidos fazem uma loucura dessa, você tem outros países que teriam que aumentar os juros muito rápido. A gente está falando de países na Europa, tá? E isso pode sim causar um problema. A gente está falando de Itália, tá? A gente está falando de Itália, Portugal, talvez. Isso poderia ser um problema na União Europeia.
Então, assim, não sei como vai ser, se realmente a gente vai ter uma recessão. Tá? Já tem alguns números de propriedades americanas. A gente lembra lá o subprime, né? De que, putz, estão com problemas de vendas lá na parte imobiliária. Mas, por outro lado, tem uma divergência aí, que tipo, tem se criado emprego mais do que, apesar das demissões aí de startups, de fintechs, que está cortando um monte de gente fora, tá? Na verdade, você tem uma criação de emprego ali no mercado americano. Então, acho que tem que esperar um pouquinho para a gente tentar descobrir o que vai acontecer no final das contas. Os Estados Unidos vai ter que subir mais juros, vai ter que imprimir mais dinheiro. A inflação, aparentemente, o remédio que os Estados Unidos está dando tem funcionado ali para a inflação. Eu acho que a gente vai ter que dar uma parada técnica para analisar, na verdade. Maravilha. David Martins, consultor da Sara Invest. Por favor, fique à vontade nessas participações nossas aqui de fechamento do mercado. Creio que seja a primeira vez que está participando com a gente na sexta-feira, mas fique à vontade para fazer as perguntas para o Ricardo. O programa é todo seu. Obrigado. Uma troca estratégica com o Marcos Saravalli, né? Semana que vem estou de volta, quinta-feira. Bem, Ricardo, é um prazer estar falando contigo. Diante desse cenário, né, que a gente vê o Brasil, um cenário desafiador, com muito ruído político, novamente, né? A questão da independência do Banco Central, meta de inflação. Então, a gente vê que isso traz muita volatilidade. Estados Unidos, que tem performado bem, pelo menos nesse ano, a gente ainda também tem muito desafio com relação à inflação. Será que já chegou no platô? O aumento dos juros, né? Como você bem trouxe agora, gerando muito emprego ainda, que é um problema para a inflação, que consequentemente é um problema para os juros. Então, diante desse cenário, qual seria aí a melhor opção de investimento? Desde é Brasil, rentismo, renda fixa, CDI ou não? Existem outras alternativas? Como você tem vislumbrado nesse momento? Eu penso na nossa renda fixa, rentismo, CDI. Eu acho que talvez seja uma oportunidade que eu já vi lá atrás, oportunidades únicas que acontecem a cada 10 anos. Tá? Eu não lembro de ter comprado um título há muito tempo atrás, acho que há 10 anos atrás, 19%, tá pagando imposto de renda e tudo mais, tinha 16% líquido. Hoje em dia você consegue ver títulos aí de 15%, até mesmo às vezes 16%, tá? E o que a gente está falando, 16% mesmo pagando imposto de renda, você pega um título desse para 8 anos, você triplica o seu dinheiro. É claro, se você tiver uma inflação, alguma coisa fora do normal, não adianta você triplicar o teu dinheiro se tem uma inflação de mais de 200%, 300%, que você não vai ter um ganho real. Tá? Mas, historicamente, eu, particularmente, tenho pegado parte do meu capital investido em renda fixa. Tá? Vamos falar de bolsa e renda fixa. Muita gente acha que, vamos pegar um período de 30 anos. Se você pegar outros períodos também, você tem mais ou menos essa conta. Tá? Mas de 30 anos, você tem aí o dólar indo de 1 para 5,30, 10 mil viraria 53 mil reais. Você fala, bom, para 30 anos isso não é bom, tá? Inflação acho que é em torno de 450. Aí você fala bolsa, Ibovespa, né? Ibovespa são 3 mil por cento. 10 mil viraria 300 mil. Você fala, então vou investir em bolsa, né? E aí você vê um CDI dando 6 mil por cento sem risco, sabe? 10 mil viraria 600 mil. Então, assim, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para fixar, sim, em pré-fixado. Eu estou falando de pré. Mas, como ninguém sabe se essa taxa ainda vai subir um pouco, o que vai acontecer, eu acho que é para fazer um primeiro aporte ali. E eu tenho pegado tanto pré-fixado como pós-fixado em Selic. Na hora que a Selic começar a cair alguma coisa, eu tiro do pós-fixado e vou colocar em pré-fixado mais um pouquinho. Maravilha. Tem gente no chat, inclusive, aqui falando, Débora, falando que esse não é o Ricardo Brasil verdadeiro, que ele está muito sério na entrevista. Acho que o mercado está preocupando todo mundo. Falou, não, o Ricardo está muito sério hoje, não é o verdadeiro. Está tenso com a queda do Ibovespa. Maravilha. Ricardo, inclusive, conversa aqui sobre esse mercado nos últimos dias. A gente teve aqui alguns ativos sofrendo bastante. A gente teve Light caindo um monte, a gente teve a Marisa ontem caindo mais de 20%, hoje Santander 7%. Acho que muito efeito de resultado. O que está acontecendo? E claro, aquelas maluquices de mercado, tem muita dívida, tem CEO pedindo demissão. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, na sua opinião.
resultado é para ficar de longe, para observar, olhar para as companhias, não estar posicionado? Como é que é a opinião aí do Ricardo para posicionamento em temporada de resultado? É melhor ficar de fora ou tem alguma coisa interessante para aproveitar nessas oscilações meio absurdas que o mercado às vezes apresenta? Eu prefiro ficar de fora, tá? A não ser que você tenha eu trabalho com uma análise estatística, sim. Então, a não ser que eu tenha uma estatística o que acontece em todo resultado trimestral de uma empresa X ou Y, algumas eu até tenho, tá? Mas aí eu entrei de curto prazo, não é para quem quer investir é para quem quer fazer um day trade ali no dia e tudo mais. Mas tirando uma coisa muito específica de day trade ou de especulação, eu ficaria um pouco de fora, tá? É isso, aconteceu em Americanas e quem está em Bradesco hoje está sofrendo isso. E o próximo resultado trimestral de Itaú, que vai ser... Você vai ver também vai reverberar ali mais um pouquinho ali que o Itaú vai ter que provisionar. Então... E engraçado, porque tudo tem uma raiz ali. Se pensar que a própria Marisa ali também... Sabe, foi isso. Marisa, Light. Então, acho que é um pouco complicado para quem quer aplicar realmente em longo prazo, em fundamento... tem que realmente, às vezes, uma casa de análise pode ser interessante, ou vai ter que pegar os relatórios e passar um pente fino mesmo. Porque mesmo passando pente fino, tem coisa que não está no relatório, assim, Americanas é um exemplo. Não está lá. Entendeu? Assim, você pode pegar o maior especialista do mundo, que não ia descobrir que tinha um default ali de 40 bilhões. Então, eu particularmente ficaria de fora. O que eu teria pensado, tá? Mas é só uma ideia, e eu não acho... E tudo que parece muito óbvio, às vezes acontece diferente na bolsa, tá? Então, assim, uma coisa muito óbvia agora, falando, eu não entrei nesse trade, mas, como é que vai ser o provisionamento do Bradesco? Teria vendido a descoberto ontem, estaria ganhando dinheiro hoje. Dá para pensar em algumas coisas nesse sentido, tipo, quanto que o mercado já não colocou isso na conta, tá? Mas, em regra, resultado trimestral, a não ser que você tenha uma previsão, tá? Para curto prazo, eu ficaria de fora, a não ser que você tenha uma previsão. Ela se sabe, e é sabido, tá? Que foi negociado minério acima do normal, não sei o que e tudo mais. Será que um pouco antes do resultado eu não compro o Vale? Tá? Uma coisa que acontece muito no mercado, tá? Eu fico brincando aqui, que é o sobe no boato, cai no fato. Isso é um clássico. Sai um resultado bom, olha quantas vezes isso não acontece. Sai um resultado bom, a ação abre a 2%, 3% de alta e fecha negativa no dia. Ou o contrário, tá? Sai um resultado ruim, ela abre lá embaixo e sobe, tá? Isso é uma recorrente. Exemplo clássico, tá? Quando conseguiram dar o número de Lava Jato lá para a Petrobras abre a menos 10 e fecha a menos 1. Então, é um pouco arisco, não é tão lógico, entendeu? Tipo assim, para o curto prazo não é uma coisa tão lógica. Às vezes é melhor ficar de fora mesmo. Disney, eu vou pegar o exemplo de Disney. Mercado norte-americano, mas está próximo da gente. Abriu subindo 6, fechou subindo 0,20. Então, acho que é mais ou menos isso. Aí é o que aconteceu com a Disney ao longo do dia. Acho que é um exemplo aí para quem está observando o mercado norte-americano. Claro, temos outros fatores que acompanharam aí esse movimento, mas o fato é que abriu subindo 6 e terminou subindo 0,20, alguma coisinha. Isso, Gabriel e Ricardo, acontece muito também por causa de, assim, quem quer operar notícia, né? Então, quem quer operar notícia, não, notícia negativa. Abriu caindo 5, deixa eu vender aqui porque eu vou ganhar dinheiro, mas será que os grandes players, né, vão operar vendido ou estou encontrando uma oportunidade? Será que não? Esse resultado é ruim, como já está no fundo do poço, vai ter uma perspectiva de melhora. Então, é difícil você operar notícia, né? Você tem que operar fundamento de acordo com uma análise, enfim, da empresa e do segmento que ela está atuando. Aproveitando, Ricardo, exato. Pode complementar. Eu ia falar que uma coisa importante o pessoal ver também, tá? Isso eu ensino ali para alguns alunos meus e tudo mais, é o seguinte, o que é um trimestre num período de 5 anos? Você tá entendendo assim? A gente vai ter 20 resultados trimestrais em 5 anos, isso não significa muito. Essa é que é a grande verdade. Pode significar para o day trade, mas para fundamento, talvez eu tenho um conceito que eu criei ali, que eu fico falando se é uma notícia, um fato relevante ou uma notícia estrutural. Se for algo que realmente muda a estrutura da empresa, eu acho que tem valor. Tá? Tipo, o default de Sadia, na época, né, ela abre a menos 20, fecha a menos 40, mas é porque a empresa teve um default lá de 1 bilhão e realmente foi um problema. Mas se for só um resultado trimestral ruim,
costuma acontecer o contrário, abre em baixa e ainda sobe, ou que nem Disney, tá? Abre em alta e cai. Então acho que é muito importante o pessoal que pensa por um prazo mais longo, pensar que se for só um resultado trimestral ruim, se não mudou o fundamento da empresa, se não mudou a perspectiva da empresa, não vai quebrar por causa disso e tudo mais, acho que segue o que as suas convicções. Tá? Então é importante pautar isso. Vamos pensar no prazo de 5 anos, um resultado trimestral é um pontinho só nesse negócio, não vai alterar nada, a não ser que seja realmente um fato estrutural, que mude a estrutura da empresa. Adquiriu alguma coisa, aí muda os fundamentos da empresa mudam, aí você deveria prestar mais atenção. É o que eu falo, se operar notícia fosse algo muito interessante, a BMC News ia ter o maior esquadrão de elite de traders que esse Brasil já viu. A gente ia colocar 5 computadores aqui, a hora que sai do jornal já vai tradar, porque vai fazer dinheiro de algum jeito. Aí não é assim que funciona, o mercado normalmente não responde do jeito que a gente quer e as notícias não são tão definitivas aqui porque vai acontecer com uma empresa no final do mês, no final do trimestre ou no final do ano, né, David? Sim. Ricardo, aproveitando a mesma pergunta que eu fiz até para o Marcos Saravalli, né? No tempo que você acompanha o mercado, você recorda, assim, em outro momento que a gente viu tantas empresas de segmentos tão distintos, né? Trazendo uma preocupação para o mercado em termos de default, rebaixamento de rating. Então a gente pega Azul, a gente pega Americanas, Light, aí teve Marisa, e assim, um cenário tão desafiador. É claro que existem momentos, quando a gente teve lá Subprime em 2008, quando a gente pega a Covid, que teve uma aflição geral, acho que no mercado, mas assim, quando a gente já vem depois de um momento, né, não está esse fato atual, e aí a gente vê tantas empresas, segmentos distintos, trazendo toda essa problemática com relação à estruturação de dívidas. Você se recorda de algo parecido? Ou até mesmo assim, quais seriam os motivos, né, de empresas tão distintas? Será que se alavancaram demais? Como até o Gabriel trouxe antes, né? Estavam tão otimistas, né, que acabaram, enfim, investindo mais do que podia. Como você tem visto? Eu recordo realmente de quando você falou sobre Prime. Tá? Sobre Prime eu me lembro muito, que foi o Prime de Sadia, inclusive, que eu comentei agora há pouco. Tá? Que assim, pegaram o estatuto ali, o RI, sei lá quem que fez a operação, rasgou o estatuto dela e começou assim, ela não estava usando como hedge, o cara estava operando do câmbio, e aí me aparece um rombo em Sadia, tá? Eu lembro... dinheiro, né? Durante um período ganhou muito dinheiro com isso, e aí sim, depois também quando deu errado a operação, aí foi para, enfim, encerrar ali e na época a história é que a Sadia queria comprar Perdigão, né? No final das contas, a BRF nada mais é o contrário, a Perdigão meio que salvando a Sadia. Então, assim, o que eu vou recordar realmente é a Subprime. Tá? A gente está falando aí de mais de 10 anos atrás. Não recordo de outra. Assim, no Subprime, acho que começou a ter alguns problemas ali no exterior, risco moral. E quais são os ativos que os fundos, enfim, era mais em relação a fundo, tá? Os fundos estavam investindo. Eu lembro que tinha um fundo, não vou citar aqui o nome, que ainda existe, que ele performava durante 5, 6 anos o melhor fundo do país, segundo o exame e tudo mais. E, era um fundo que para você entrar você tinha que ser R$250 mil, tá? E foi um fundo que quebrou na Subprime, porque estava alavancado. Isso eu acho que é uma coisa legal para quem está começando a investir agora, que quer começar a investir em fundo, por exemplo. Você tem ali uma lâmina do fundo que fala se o fundo está alavancado ou não. E por que é importante você dar uma olhada nisso? Porque se ele for alavancado, na hora se ele ficar negativo, você, cotista, é chamado para aportar dinheiro. Então, assim, é uma coisa, você tem que dar uma olhada onde é que você está se metendo no final das contas. Mas no Subprime foi onde eu vi mais esse tipo de coisa relacionado mais a fundo, e o Brasil nem foi tão... Em relação ao exterior, o Brasil se alavancava muito menos do que no exterior. No exterior você começou a ver um monte de ativo, realmente eram os ativos tóxicos, né, indo para o ralo. Aqui no Brasil, apesar de toda a queda e tudo mais, eu não recordo de tantos fundos quebrando. Eu recordo desse agora que eu falei que era um fundo famoso, e de empresas que geralmente tinham coisas erradas, que foi o caso de Sadia, que fez uma operação que não era a operação permitida no Estatuto da Sadia. O que permitia na Sadia era você operar dólar para fazer um hedge. Ele vai vender um estoque de não sei quantos mil dólares, ele pode operar vendido dólar só para proteger o preço, não vender mais do que
do que ele tinha, ou qualquer coisa desse sentido. Tá? Então, foi uma época assim, conturbada que eu presenciei. E pandemia, né? Mas acho que foi bem diferente dessa vez aqui com Americanas. Né? Americanas, espero que a CVM use isso como um exemplo, que se realmente foi uma fraude, tudo indica que foi, mas não se sabe, que as pessoas sejam punidas mesmo, que saia do CNPJ. Se ficar só no CNPJ das Americanas, a Americanas quebra. Mas nenhum sócio ou nenhuma auditoria, se isso foi um crime e ninguém for realmente punido, você tem uma coisa que se chama risco moral, que foi falado muito na subprime, tá? Que era o moral hazard, que é tipo, se ficar impune, vai acontecer de novo daqui a 5 anos com outra empresa, e daqui a 5 anos vai acontecer com outra empresa. E foi por isso que o Lehman Brothers quebrou na subprime, porque o governo americano falou, se eu salvar o Lehman Brothers, eu vou ser obrigado a salvar todo mundo. E aí, tudo que é banco vai brincar de fraude, enfim, ou de fazer qualquer artifício contábil, e ninguém é punido nesse negócio. Eu gostaria muito que a CVM realmente chegasse, se realmente foi um crime, alguma coisa nesse sentido, saísse do CNPJ e fosse para o CPF ou CNPJ dos outros sócios, se foi realmente uma fraude. Se não foi uma fraude, não tem problema. Perfeito. Já tem fundos se posicionando, alegando que nós tivemos a saída do CEO, do CFO, que tinha acabado de entrar, mas toda a equipe que era responsável pela operação de Americanas ainda está lá. Então já tem fundo reclamando sobre essa moralidade em cima do caso. Claro, a gente não pode julgar, saber se é uma fraude ou não, tem muitos indícios de que sim, mas ainda a justiça tem que agir e, claro, quem estiver lá tem que ser punido, senão o mercado brasileiro, se tem alguma credibilidade, já perde tudo agora, nesse finalzinho de ano, nesses próximos meses. Ricardo, tem gente aqui no chat. Por favor, Só é importante falar que isso não é uma exclusividade do Brasil, tá? Você tem agora a empresa indiana ali também. Você teve a Enron, que foi um grande clássico dos Estados Unidos, sabe? Chegou a ser a empresa, se não me engano, de maior valor do mercado americano, que era de energia. Então, assim, isso é uma coisa recorrente, acho que mundo afora também. De 3 em 3 anos aparece um IRB, né? É um grande caso aí pra gente lidar com. Tem gente aqui perguntando no nosso chat aí, encaminhando a nossa entrevista para o final, falando, tenho uma última pergunta para o Ricardo, essa é para quando ele estiver indo embora. Dica de long and short, o que você está acompanhando? Tem algum segmento, algum setor que você está acompanhando com mais intensidade? Tem gente pedindo dica de long and short aqui, porque sabe que você acompanha bastante, você gosta dessa operação. Deixa eu anotar aqui para a gente comentar na Farinvest também. CPLE 6, CPLE 3, tá? Tipo, é uma empresa que tem dado bons long and short, e até mesmo Petri 3 e Petri 4. Sou bem tranquilo. Então, em long and short aí para ganhar 2,5, não é nada fora disso. Não é um long and short que você vai ganhar 10% num trade, tá? Mas é para ganhar em torno de 2% sem ficar com o cabelo branco. Seriam 2 empresas que eu olharia, tá? Tanto a CPLE, a Scopel, né? E a própria Petrobras. E a Petri. O trader cauteloso. É pro trader cauteloso. Para quem tá no nosso chat aí e não gosta de arrancar cabelo, fiquem ligados aí, Opinião de especialista. É isso. Ricardo, legal. Super obrigada, hein? Papo sensacional, né, Gabriel? Exatamente. Agradeço imensamente pela participação de hoje, é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Um abraço a ti, assim, portas abertas sempre. Alexandre Cabral sempre quer conversar contigo, então vamos arranjar esse encontro aqui para que ele aconteça. Vamos fazer esse encontro. Cabral, ele só sai comigo pro restaurante. Vamos marcar esse encontro aí na BBC, bacana, pessoal. Um abraço. Legal. Tchau, tchau. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Muito legal. Um abraço, tchau. E vamos lá, Ibovespa 0,12 de alta agora, recuperando os 108 mil pontos. A gente tem o Ibov indo para o patamar positivo. Vai para um lado, vai para o outro, não vai para lugar nenhum. É como está esse índice Ibovespa. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa novela lá de Brasília. A gente volta já. PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta. Vamos lá agora bater um papo com ele, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Sempre muito bom ter você aqui. Seja sempre bem-vindo, Caio. E aí, Gabriel? E aí, Débora? Boa tarde para todo mundo que nos assiste pela gloriosa BMC News. Ótima tarde. Caio do céu, a gente tem uma novela mexicana acontecendo. Essa semana parece que não termina nunca, né? Vai ter aí aumento da meta? Não vai ter aumento? Vai mexer aí na independência do Banco Central? Não vai mais mexer na independência do Banco Central? Cada hora é uma notícia. E aí, no final das contas, o meu questionamento é... qual que é a probabilidade, na tua opinião, dessa mudança na independência do Banco Central? Lira já bateu o martelo dizendo que isso não vai retroagir em relação a isso. Mas Lula parece que ele inflamou ali toda a base dele, jogou a bomba, saiu, agora ele está só olhando a galera brigando ali na frente. Dá um tiro no pé? Olha, eu não queria assustar ninguém que está nos assistindo, mas isso não é um tiro no pé, isso é um tiro na cabeça, porque a grande ideia por trás de quem, principalmente economistas mais liberais, que tinham a tese, olha, acho que o Lula representa um risco menor, institucional e tudo mais, era de que minimamente ele observaria que, diante de um mundo que passa, né, por várias complicações num ano como esse, que até tem sido enxergado de maneira, a meu ver, um pouco exótica, né? Não, parece que está dando tudo bem, acho que nem vai ter recessão, enfim, não estou entendendo quem está levantando essa hipótese. Mas, enfim, diante de um ano em que, por um lado, temos muitos riscos externos, muitas questões complicadas a serem resolvidas, e, por outro, temos aqui no Brasil um país muito bem posicionado, tendo em vista boom de commodities, e nós somos muito fortes, nossa pauta externa é muito forte, ligada a commodities, seria basicamente entrar com um discurso um pouco mais soft na pasta econômica e direcionando um pouco mais o lado fiscal, que os juros eles cairiam, né? Eles teriam uma tendência natural de cair. Uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum, e eu acho muito interessante ser lembrada nessas últimas vezes aqui que vocês me chamam, é o seguinte: antes da eleição, a perspectiva era que os juros no Brasil eles terminariam o ano de 2023 muito próximos de 10%, 10,5%. E eles voltariam para o terreno de um dígito em 2024, no começo de 2024. E essas perspectivas, elas foram, ao longo do tempo, elas foram simplesmente se deteriorando. Tanto é que hoje, se vocês forem olhar a estrutura a termo da taxa de juros, ou seja, a curva longa de juros, o que o mercado está cobrando ao longo, sei lá, dos próximos 10 anos, vocês vão ver que a parte mais baixa dessa curva, ela está quase em 13%. Então, quer dizer, era uma situação em que a gente sairia dos atuais 13,75 para arrumar talvez para 10,5%, ter aí alguns cortes de 0,5%, de 50 basis points, alguns talvez de 75 basis points, aí permitindo bastante espaço, e agora a gente tende a não ter praticamente nenhum. Talvez a gente feche esse ano com um corte de 25 basis points, com 2 cortes. E isso na prática, tem muita gente que agora deve estar se perguntando, mas
pô, mas o juro real no Brasil é o maior juro real do mundo e tudo mais. Só que uma coisa que vocês não podem se esquecer, e isso tem a ver também, Débora, com esse ponto que você colocou, será que muda a meta de inflação ou não? O problema é que é o seguinte, essa questão específica da mudança da meta, sinceramente, eu acredito que vai acabar mudando. Não sei se vai de 3 para 3,5, de 3 para 4, mas vai acabar tendo alguma mudança. Só que o problema é que é o seguinte, você mudar a meta para cima, por um lado, tem um aspecto positivo que é o seguinte, dos anos 90 para cá, a gente tem um problema muito grande que é o lado dos gastos do governo. A gente nunca fez, com raríssimas exceções pontuais, ajustes que de fato encaminharam para que o Estado coubesse na conta. Dos anos 90 para cá, a gente viu praticamente todos os anos aumento de carga tributária, aumento de endividamento, e as exceções que eu disse foram, por exemplo, os primeiros 8, 10 anos desse século, a gente teve um fluxo muito grande de capitais, principalmente vindos da China, que permitiram com que a gente tivesse vários superávites e isso reduzisse a dívida. Só que assim, o lado do gasto, ele continuou aumentando. Inclusive, informação que é muito importante, antes do teto de gasto, nos últimos 15 anos antes dele, a gente teve aumento de 6% real, ou seja, 6% acima da inflação, todos os anos nos gastos do governo. Ou seja, então essa é uma questão que a gente não lidou. Então, o maior problema, na verdade, não é necessariamente a meta. Se você virar e falar, a meta que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, fixou para 2025 é de 3%. Essa meta poderia ir para 3,5%, poderia ir para 4%? Poderia. O problema é que esse poderia, ele leva em consideração um asterisco muito importante chamado: existe alguma coisa crível do lado fiscal que diz a gente vai controlar as contas e vai permitir com que a inflação não desancore? Não, isso não existe atualmente. E tem uma expectativa de que isso deve vir em abril, com o novo arcabouço fiscal e tudo mais, mas até agora a gente não tem nada. Aquele pacote que foi colocado pelo Haddad, o Banco Central não me deixa mentir, na sua última decisão de manutenção em 13,75, isso sequer foi citado na ata. Nem no comunicado que foi dado após a reunião do Copom e nem na ata que saiu alguns dias depois, isso sequer foi citado, porque é muito pouco crível, absolutamente pouco crível. Tem ali receitas extraordinárias, 60 bilhões, receita extraordinária da onde? O mundo vai desacelerar, da onde você está tirando receita extraordinária? Tem um item também que eu achei surreal, expectativa de arrecadação com uma espécie de delação das pessoas que não estavam pagando imposto de renda. Um negócio absolutamente surreal. Se você for ver, metade daquilo ali você talvez consegue fazer, e a outra metade, assim, aquelas promessas de virada de ano são muito mais críveis, né? Tipo, a pessoa fuma há 30 anos, ela fala, não, mas esse ano eu vou parar de fumar. Dia 2 ela já está fumando. E mais ou menos o escopo daquelas promessas. Mas o problema maior é que é o seguinte: para além de não encaminhar uma questão que está com o diagnóstico basicamente dado há 20 anos, eu não estou exagerando nessa expressão, e tem muita gente boa, tem Persuarida, tinha um monte de gente muito qualificada ali por perto, para além de aparentemente não ouvir esse diagnóstico, o governo ainda briga com moinhos de vento. Esses juros aí, para você que está nos assistindo, eventualmente compra essa tese, que não faz o menor sentido, de que o Banco Central persegue o governo Lula. Hoje nós estamos no dia 10 de fevereiro. A taxa de juros está em 3,75, foi mantida agora em 3,75. Meu Deus, mas está muito alto. Ok, mas essa taxa saiu de 2% e veio a 13,75 justamente por riscos fiscais que já eram alertados e já eram sentidos pelo mercado há muito tempo, há trimestres. Desde basicamente aquela situação em 2021, quando se falou, olha, os precatórios, aqueles não encaixam muito, então vamos colocar um limite. Aí muita gente falou, mas precatório é literalmente você tem que pagar, porque está ali transitado em julgado, não tem mais decisão judicial nenhuma, ele caiu no precatório, quer dizer que você tem que pagar. Quando aquilo ali começou a ser negociado e a gente vai ter um teto, depois a gente vê como é que paga o resto, o risco fiscal já começou a subir. Então, quer dizer, essa ideia, o Banco Central me persegue e tudo mais, isso não faz o menor sentido. E outra coisa também que eu acho muito desarrazoado é essa discussão eterna de qualquer coisa que foi colocada no governo anterior, necessariamente é ruim, necessariamente tem que ser desmantelada. Gente, isso não faz o menor sentido. Essa discussão, por exemplo, também
recente. Ah, não, a gente vai sentar com o Uber, vai enquadrar o Uber. Se o Uber não topar, aí a gente chama os Correios para fazer um aplicativo. Pelo amor de Deus, não é possível. Ficaram 2 meses em transição com, sei lá, 650 mil pessoas, porque todo dia aparecia uma pessoa nova na transição, e aparentemente não viram nada. A ideia foi ficar 2 meses em transição para dizer que estava uma catástrofe e agora vai ter que mudar tudo. É basicamente isso, é isso que a gente chegou. Então a expectativa ela é muito, ela tem ficado cada vez mais negativa. Desculpa, ela tem ficado cada vez mais negativa em virtude disso. Não se vê o diagnóstico que está dado. Me perdoe. Não se vê o diagnóstico que está dado e também se quer desmantelar o que deu certo, o que tem trazido resultados positivos. Isso não faz o menor sentido. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui, Caio, colocar panos quentes aqui uma situação. A gente falando que o Banco Central ele quer favorecer o rentismo no Brasil. Lembrando que quase a mesma equipe, acho que com poucas alterações, a mesma equipe que colocou a taxa em 13,75 é aquela equipe que colocou em 2. Então não tivemos grandes alterações. A taxa estava em 2% com a mesma equipe que está posta hoje para o Banco Central. Então, nós não temos uma grande conspiração em torno do rentismo no Brasil. É uma situação que, sim, beneficia a renda fixa, por isso que a gente, inclusive, tem agora em janeiro um dos piores resultados em volume de negociação para a Bolsa de Valores nos últimos 3, 4 anos. Então, nós não tivemos movimentação quase aqui na Bolsa de Valores brasileira, porque muita gente está aplicando em renda fixa. Isso é uma situação, mas é muito mais um sintoma do que o objetivo do Banco Central. Nós temos aí, como eu mencionava, a mesma equipe e tivemos alguns bancos reportando resultado muito negativo. Então, se alta taxa de juros beneficia banco, porque, claro, tem a cobrança ali dos juros dos empréstimos, por que os bancos estão apresentando resultado negativo nesse último trimestre de 2022? Por que a gente tem o Itaú perdendo lucro? Claro, um resultado consistente animou o mercado, mas está perdendo lucro 7% em comparação com 2021. Nós temos agora Bradesco perdendo lucro, nós tivemos Santander com um resultado meio mais ou menos, nós temos Banco Pan, que é um banco digital, também com resultado negativo. Então, a gente não tem um setor bancário que está se beneficiando há um ano aí, desde que começaram a subir os juros no Brasil, dessa subida, desses juros altos no Brasil. Então, acho que caem por terra aí algumas narrativas que a gente tem colocado no mercado, do porquê que os juros estão altos. Os juros estão altos porque o custo de dinheiro está aumentando, porque a inflação está alta no Brasil. Então, acho que é mais ou menos essa situação que a gente gostaria de passar. A gente tem que traduzir essas informações. Né? E também tem uma coisa que é muito... A gente precisa desmistificar, que é o seguinte: quando o juros está elevado, na verdade, ele não está melhorando a situação de ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? A pessoa pode falar, mas é a pessoa que está comprando tesouro direto. O governo, para rolar a sua dívida, ele disputa com todo o resto da economia. Isso parece que eu falei muito economês, mas vamos falar em bom português. A 13,75% de juros e sem muita perspectiva de cair, é muito diferente você virar e falar assim: eu vou tirar da gaveta aquele grande projeto que eu gostaria de ter tirado, versus o que acontecia quando você tinha juros a 5, 6, sei lá, o natural do Brasil, 6, 7, 8%. Entendeu? Então, na verdade, quando você faz isso, você drena boa parte da economia. E assim, aí tem muita gente que diz, então seria só você abaixar os juros, mas não existe mágica, porque o juro ele existe para controlar o preço do dinheiro. E a partir do momento em que você não sinaliza, mesmo com um diagnóstico muito bem estabelecido na mesa há muito tempo, a partir do momento que você sinaliza que você vai quebrar com regras fiscais, tudo bem, beleza, vamos fazer um parênteses. O teto de gastos realmente não estava sendo muito respeitado, estava sendo absolutamente vilipendiado. Então, ele ser trocado, ok, até aí tudo bem, esse barco já saiu do porto. Agora, o problema é você partir do pressuposto que qualquer regra fiscal seja complicada ou que a qualquer momento você pode ampliar muito os gastos acima do que seria necessário, ou pior ainda, que é um fator que muitas pessoas, e eu inclusive tenho considerado como um grande fator de risco embutido, você eventualmente quebrar o termômetro monetário. Tínhamos um termômetro fiscal, tínhamos uma âncora fiscal que era o teto de gastos, agora a gente não tem nenhuma, estamos aí aguardando qual seria
esse novo arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal, conjunto de regras e tudo mais. Agora, em termos monetários, a gente tem um regime de metas de inflação desde 99. Ele tem ganhado certa maturidade. Esse centro de meta, a gente passou, acho que 12, 13 anos em 4,5, aí depois começou a diminuir e rumando para 3. Digo mais uma vez, o problema em si não é necessariamente, a gente pode aumentar um pouco a meta. Existem alguns economistas sérios que elencam esse ponto. Não, a gente poderia aumentar, porque indiretamente, via inflação, a gente conseguiria fazer um certo ajuste fiscal que a gente não faz, reduzindo despesas, isso ajudaria e tudo mais. Agora, se você faz isso de um lado e do outro lado você diz, eu não vou controlar despesa nenhuma, você dá só a primeira pernada e ao longo do tempo você simplesmente desancora a expectativa. Em termos bem claros, a expectativa de inflação que você tiver no futuro, ela simplesmente vai subir o tanto que você subiu o centro da meta. Você não resolve nada. E de novo, pessoal, se você realmente tem essa ideia na cabeça, não, o juro alto ele é benéfico, eu não sei para quem, porque o banco ele empresta menos, aí ele pode emprestar uma taxa maior, mas ele empresta menos, porque menos pessoas estarão propensas a se endividar. Sem contar que o endividamento já está alto, das empresas e das famílias. O banco empresta menos, vários projetos deixam de sair na economia, desde empreendedorismo até empresas que iriam investir, iriam fazer outro tipo de investimento, eles seguram. Então, assim, não é benéfico. Nenhum mercado tem realmente interesse de manter os juros altos. Isso eu não estou falando nem no mercado do Brasil. O mercado dos Estados Unidos, que é dezenas de vezes maior do que o nosso, também acha extremamente prejudicial o cenário em que a inflação sobe o suficiente para que os juros tenham que subir muito. Então, realmente, eu não consigo entender, e conversando com várias pessoas, seja do mercado, da academia, ninguém consegue entender qual é a postura do governo, e especificamente do Lula, né, que é quem de fato dá as cartas nesse governo. Ninguém consegue entender qual é a ideia, qual que é o ponto. Tipo, por que você está fazendo isso? Qual é o ponto? Você quer atacar os juros? Quer atacar o Roberto Campos Neto? Aonde você quer chegar com esse tipo de crise? Ninguém está entendendo. Enquanto isso, a taxa de juros não tem possibilidade nenhuma de cair. Nenhuma. Perfeito. Caio, quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente. Sempre muito bom ter você aqui no Top News. Muito obrigada mesmo. Um ótimo final de semana para você. E a gente se vê mais vezes por aqui. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas aí da tosse no meio do caminho, mas está tudo bem. Precisando, estamos aí. Obrigada, Caio. Tchau. É isso aí, a gente tem aqui, Ibovespa 0,05 de alta, gente. Tá aí paradaço esse índice Ibovespa nesse final de semana. Eu vou até trazer aqui, já no acumulado semanal, só pra gente dar uma olhada como que a gente tá aqui com esse índice, tá? Vou trazer aqui, inclusive, deixa eu mudar aqui o tempo do gráfico para poder a gente entender o que a gente tem nessa semana aqui no índice Ibovespa. Olha só. Sexta-feira, já são 5 horas e 20 minutos, a gente tem uma queda de 0,44% acumulada nessa semana, tá? Aqui no índice Bovespa. Seria, então, a segunda semana acumulando perdas no índice Bovespa. A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais giro de mercado, com mais bolsas aqui para todos vocês. O presidente Lula está chegando à Casa Branca, inclusive, daqui a pouco a gente atualiza vocês sobre a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. Até já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Estamos de volta e agora com uma atualização do mercado internacional. Por enquanto, nenhuma alteração aqui no rumo das bolsas nos Estados Unidos. Temos Dow Jones subindo 0,30%, então ainda em patamar positivo, mas pouco positivo depois do dia ruim de ontem. Nós temos S&P 500 agora reduzindo as perdas e em patamar de estabilidade, 0,06% de oscilação negativa. Então, S&P 500 em estabilidade diminuiu um pouco o tanto que estava perdendo neste pregão de hoje. Claro, tudo pode mudar até o final aqui das negociações às 6 horas da tarde. Agora, a Nasdaq em igual patamar, quase 1% de queda para a bolsa que abriga ali os principais ativos de tecnologia, as empresas de crescimento nos Estados Unidos. Temos 0,92% de queda para a Nasdaq. Então, esse é o cenário nos Estados Unidos, Débora. É isso aí. Bom, a gente vai seguindo por aqui com o Ibovespa ainda nessa mesma situação que a gente já vinha acompanhando, 0,04 de alta, 108.053 pontos. Alpargatas liderando essas perdas que a gente vem acompanhando por aqui. São 17,4% de queda agora, 9,73 é o que a gente tem aqui em Alpargatas nesse momento. Eu tenho uma dúvida, Débora. Vamos lá. Até para aproveitar aqui a presença de David Martins, consultor de investimentos da Sarinvest. David, eu tenho uma grande dúvida, inclusive tem algumas pessoas me perguntando e eu não sei o que responder. Agora eu vou replicar para ti. A gente está falando muito sobre rentismo, sobre investimentos em renda fixa e quem toma, claro, os holofotes dessa discussão são os títulos do governo, é o Tesouro Direto. Debênture está um pouquinho com a imagem aqui um pouco manchada depois de Americanas, então a gente exclui aqui dessa conversa para quem está querendo entrar no mercado de investimentos. A gente tem 3 oportunidades. Os títulos de renda fixa ali atrelados à Selic, ou seja, oscilam de acordo com a Selic, mais uma pequena taxa ali atribuída na negociação do Tesouro. Nós temos os títulos pré-fixados, ou seja, oferecem ali uma taxa às vezes um pouco menor que a Selic atual, mas ainda em alto patamar, com os juros que nós vemos hoje. Tem taxa de 2026 já em 13% e 2029 já em 13,4%. Então, uma alta taxa se nós olharmos para o histórico aí recente do Brasil. E temos os títulos atrelados ao IPCA. IPCA que muita gente falou que ia cair vertiginosamente aí ao longo dos anos e agora a gente está revisando para cima a projeção do IPCA. Como que você enxerga esse posicionamento em renda fixa? Como que você faria uma distribuição nessa carteira? Claro, aproveitando os 3 títulos oferecidos hoje pelo governo. Tem mais título aí, título de renda, título para aposentadoria. A gente tem um monte aí oferecido pelo governo. Então eu gostaria de saber como que hoje você está olhando para a renda fixa. Renda fixa é a bola da vez, né? Quando os juros começam a subir, todo mundo começa a olhar para a renda fixa. Quando a gente estava ali com juros na casa de 2%, todo mundo falando que a renda fixa morreu. E aí agora teve a retomada, né, com essa crescente nos juros. Quando a gente fala dos 3 ativos, né, das 3 classes que você trouxe muito bem aqui da renda fixa, então nós temos os 2 títulos pós-fixado. Pós-fixado, então ele vai seguir taxas do mercado. Então você sabe exatamente qual que é o indicador, você consegue acompanhar a evolução da rentabilidade desse ativo. Porém, você não consegue cravar qual que será a rentabilidade do seu investimento, porque essa taxa vai oscilar nos meses, né? Agora, quando a gente fala de um título pré, a gente já tem aquela taxa garantida até a data de vencimento. E aí, caso você faça um resgate antecipado, você pode ter um ágio ou um deságio, então você pode ter um lucro, né, ou até mesmo um prejuízo, de acordo com a oscilação das taxas no mercado. Dito isso, quando a gente fala com relação à renda fixa, neste momento o título mais conservador é o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic é o título mais conservador? A gente ainda vive um ambiente muito instável, a gente não sabe para onde que os juros vai. Será que os juros vai cair conforme tem estipulado, né, no Boletim Focus, que são os principais economistas do país, trazendo as suas projeções? De acordo com o Boletim Focus, a expectativa é que os juros vá para 12,5% no final deste ano de 2023. Então, será que nós teremos aí uma queda na rentabilidade do Tesouro Selic? Ou os juros vai continuar subindo? Porque a gente tem ainda a questão fiscal, a gente ainda tem a inflação, o núcleo, né, apresentando ali dificuldades para esse controle. E aí, quando a gente fala de uma inflação maior, consequentemente, o Banco Central tem que agir, subir mais os juros para controlar. Não vou nem entrar aqui no debate com relação à independência, com relação do Banco Central, né? Ou até mesmo com relação à mudança aí, da meta estipulada para a inflação, tá? Então, assim, título Tesouro Selic é o mais conservador, ele vai seguir a nossa taxa básica de juros.
O ano passado, o melhor investimento que nós tivemos no país foi indexado ao CDI, que a gente pode falar que é o Tesouro Selic. Ele foi o título que apresentou a melhor rentabilidade. Em segundo lugar, por incrível que pareça, foi qual? A poupança, porque nós tivemos uma alta dos juros, então títulos pré-fixados ou até mesmo títulos indexados à inflação, que possuem uma taxa pré-fixada, eles acabaram desvalorizando no ano passado, conforme a nossa bolsa também acabou tendo ali uma desvalorização. Então, título, primeiro, mais conservador, é o Tesouro Selic. Para quem está querendo iniciar ou quem é um perfil mais conservador, é uma boa classe. Depois nós temos ali um nível intermediário de risco. Eu deixaria o título indexado à inflação, porque nós temos a correção de acordo com a inflação, mais uma taxa pré, a gente está falando de uma taxa de 6,5%. E é legal que se a inflação subir, você está protegido, então você não tem aí, no caso, uma perda do poder de compra, né? Você consegue corrigir pela inflação. Pessoal, lembrando que quando eu menciono um título indexado à inflação, é importante levar até a data de vencimento ou fazer o resgate antecipado caso os juros caia, porque você tem um ágio, né, você consegue ter um lucro superior àquela taxa contratada. Caso os juros continuem a subir, esse seu título desvaloriza, então você pode sair com um deságio, né, com um prejuízo na operação. E aí o título mais arriscado é o título pré-fixado. Por que o título pré-fixado é o título mais arriscado? Caso os juros continuem a subir, você vai estar com uma rentabilidade ali travada inferior. Então nós já temos uma taxa hoje pré-fixada que ela é inferior à taxa básica de juros. Porque a expectativa é que com o passar do tempo os juros caia, então esse título que é indexado a Selic, ele cai ali a rentabilidade e você consiga travar uma taxa pré, fique com uma taxa melhor. Porém, se os juros continuar subindo, esse seu título fica muito desvalorizado. Então, esse é o cenário mais arriscado, sem contar que quando a pessoa, novamente, vai fazer o resgate antecipado de um título pré ou um título indexado à inflação e o juros subiu, de acordo com a data ali que você fez a aquisição, esse seu título ele desvaloriza. Então, tem um risco aí adicional. Recomendação, em termos de perfis, né? Perfil mais conservador é um Tesouro Selic, acho que faz sentido ter também um indexado à inflação, tá? Quem quer tomar um pouquinho mais de risco é um título pré. Como nós mencionamos, né, o início aqui da pergunta do Gabriel, a gente está falando de títulos públicos. E aí nós temos títulos bancários, nós temos aí títulos privados, temos taxas aí superiores, né, no mercado, temos até a própria renda fixa digital, né, uma nova modalidade para você investir na renda fixa. Então temos aí muitas opções, taxas até superiores ao título público, que em tese é o título mais seguro que nós temos no país. Eu acredito que quem tem a possibilidade de montar um portfólio de renda fixa é o momento. Eu acredito que dá para compor com as 3 classes de ativos e aí vai depender muito do perfil objetivo de cada investidor para a gente saber exatamente qual que é o percentual em cada classe. Porque a gente está com uma taxa de juros bem elevada e você vai ter uma boa rentabilidade dormindo de certa forma tranquilo, tá? Agora, quando a gente já fala de renda variável, você pode até montar uma posição, né? Mas aquilo, a oscilação, todo o ruído político pode trazer uma preocupação no seu sono. Perfeito. Bom, vamos continuando por aqui. Agora vamos entrar nas análises técnicas com ele, Thiago Alvarenga, analista técnico da XP, que está aqui para fazer esse fechamento do mercado junto com a gente. Thiago, bem-vindo sempre por aqui. Muito obrigada por estar participando desse fechamento do mercado aqui conosco. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos do painel. E vamos lá, vamos dar uma olhada como é que o mercado está se preparando para o fechamento, para o final de semana. As expectativas aí, torcer para não ter nenhuma notícia bomba vindo lá de Washington à noite, né? Essa é a questão, a gente sabe, eu tô até de olho aqui, porque ele já tá, o Lula tá chegando já lá na Casa Branca, eu tô até de olho, inclusive, aqui para ver, né, o que vai dar nisso, porque a gente ainda tá com o mercado aberto, são 5 horas e 32 minutos, e até então a gente tem esse Bovespa totalmente no 0 a 0, né, Thiago? A sensação que dá é justamente essa, que o investidor tá nesse compasso de espera ali, né, tá na defensiva. Seria então a segunda semana consecutiva de queda acumulada nesse índice Bovespa. O que teu gráfico diz aí pra gente? O que você tem visto aí pro Ibovespa? A gente vai buscar aí realmente a casa dos 103, 104 mil pontos que a gente já estava vendo na semana passada? Vamos lá, realmente o mercado está em compasso de espera, está todo mundo
meio, como dizem, na ponta dos cascos, né? Porque quando parece que está tudo bem, que as coisas estão se acomodando, que o mercado está pronto para andar, vem alguma notícia ou alguma fala que perturba aí o que o mercado está projetando para frente. A gente teve um início de ano muito forte, ano passado também a gente teve um janeiro muito interessante de alta, e fevereiro começou já com uma queda, e essa semana ficou praticamente no 0 a 0, uma ligeira queda. A gente está se encaminhando aí para um fechamento no 0 a 0. E graficamente falando, o Ibov está deixando um ponto aqui perigoso. A gente teve esse fundo aqui da semana na região de 107.245 pontos, arredondando aí para 107.200. Se for perdido na semana que vem, a gente pode vir buscar não só na região dos 105, mas aqui os 104 e esse fundo aqui de dezembro, que é o mais importante, que é praticamente os 100 mil pontos, né? A gente fez a mínima aqui no 101.600. Se a gente vier a perder esse fundo de dezembro aqui, a gente entra numa tendência de baixa mais forte, que aí é para vir buscar lá a região de 98 mil pontos. Mas ainda tem muita água para rolar. Esse tipo de queda, a princípio, não deve ser em uma semana. A gente vê o próprio mercado bem lento essa semana. Depois, daqui a pouco tem carnaval também, então são 2 dias aí de mercado fechado. Quarta-feira é só meio pregão, mas quarta-feira de cinzas a gente de vez em quando tem umas surpresas inesperadas, né? A própria crise do Covid, a gente teve na quarta-feira de cinzas, foi o primeiro sinal de queda, depois recuperou, e na semana seguinte é que a gente teve realmente aquelas semanas dramáticas com circuit breaker, etc. Então, a semana do carnaval, apesar de ser uma semana teoricamente mais morta, tem que contar com a sorte para não acontecer nenhum fato bomba aí que vai fazer o mercado derreter, né? Eu lembro também que estamos prestes a completar um ano aí do conflito entre Rússia e Ucrânia, que aconteceu exatamente no carnaval. A gente aqui na BMC estávamos todos prontos para um bom final de semana de descanso, e aí me vem uma guerra, a gente fica o final de semana inteiro em plantão, acompanhando aí o que está acontecendo lá na Ucrânia. Tem bolsa na Rússia fechada, então não queremos aí, afaste do carnaval essas más notícias, né, Thiago? E jornalista não tem feriado, né? Porque a notícia acontece a qualquer momento. Não tem jeito da gente escapar. Inclusive, trazendo um pouco dessa temporada de resultados, a gente está em plena temporada de divulgação dos balanços operacionais das companhias do quarto trimestre de 2022 e alguns resultados decepcionando bastante. Aí eu destaco Bradesco nesse balaio, Bradesco que ficou entre as maiores quedas, encabeçando aí as maiores quedas do dia de hoje, mais de 7% de queda. Aí tem efeito Americanas, tem efeito inflação, tem efeito juros altos. Como é que está a visão para esse banco que já vem sofrendo há um bom tempo? A gente teve alguns eventos aí que bateram bastante em Bradesco. Eu vou até jogar outro gráfico com volume para a gente ver como o volume de hoje foi atípico, né? Como você mesmo já falou, né, cara? Bradesco já vinha apanhando já há algum tempo, ele descolou dos outros bancos, principalmente aqui em novembro do ano passado, teve um gap forte de baixa que simplesmente ele não tem o menor sinal de voltar. E com essa questão do resultado aí que veio com a queda expressiva do lucro, né? A gente, quem diria aí, depois de tantos anos, bancos, recordes atrás de recorde, cada trimestre era um recorde novo. Então a gente está vendo aí que essa era áurea dos bancos aí está passando. E a gente viu não só a abertura meio que em pânico, né, já com um gap de baixa de 7,5%, ensaiou uma recuperada de manhã, mas a gente já está vendo aí que o final do dia vai deixar um sinal de continuação baixista. Como eu já falei no início, o volume foi bem acima da média, foi o maior volume desde novembro, onde a gente teve essa derretida mais forte. Eu não me lembro exatamente qual foi o motivo dessa queda aqui, foi alguma notícia, mas agora não está me ocorrendo. De qualquer maneira, a gente já vinha com sinais de baixa, a gente faz aqui um padrão de pivô de baixa, perda de média importante, que é a média de 21, ele ainda ensaiou uma recuperação, mas ontem mesmo já dava um sinal de queda. Obviamente não se esperava uma queda tão forte, até que foi divulgado o balanço, e
Algumas pessoas até pensaram ali em comprar na abertura, né, imaginando que ele ia corrigir a distorção, mas essa correção foi muito pequena. O sinal de Bradesco continua realmente muito baixista. Como hoje teve uma distorção muito forte, atrapalha aqui uma operação de venda descoberto, né, aquela operação que você aposta na queda do ativo. Então não recomendo para agora. O ideal aqui, na minha opinião, realmente é ficar de fora do ativo e esperar pelo menos a segunda-feira para ver se a gente vai ter um movimento de acomodação, onde os preços vão ficar mais ou menos de lado até que a gente tenha uma recuperação, até que as médias se acomodem mais próximo dos preços, ou se vai ter aqui um cenário de continuação baixista. Na eventualidade de ter um repique, né, uma alta em direção aqui ao fechamento do gap, pode ser que dê aquelas operações de mais curto prazo, quem sabe uma operação de day trade aí para segunda ou terça-feira, ou até uma operação um pouquinho mais curta, durando menos de uma semana. Obviamente muito arriscado, contra a tendência. Eu, a princípio, fica para mim a sugestão aqui para quem está com o Bradesco é realmente acompanhar de quem está de olho em Bradesco, é ficar de fora, e quem está encarteirado com o Bradesco e não saiu antes, fica na expectativa. Eu deixaria proteções aqui na região dos R$12, R$12,50, porque uma queda mais forte pode disparar um pânico e ter aquelas sequências de gaps, de leilões durante o pregão que dificultam até a negociação do ativo. Certíssimo, trazendo os dados aqui, propriamente dito, a gente não falou sobre isso aí no começo do nosso programa, queria falar sobre os dados de Bradesco, foram bem abaixo da expectativa, o mercado estava com uma expectativa aqui de um lucro líquido recorrente de 4 bilhões e 105 milhões de reais, e nós tivemos aí apresentado 1 bilhão 595, então só 3 bilhões de diferença aí para o lucro líquido recorrente do banco. O caso Americanas, ele teve um impacto muito forte nesse resultado, por quê? Porque o banco decidiu provisionar tudo de uma vez, ou seja, todo aquele crédito que está em risco oferecido a Americanas foi provisionado já nesse início de ano, estratégia diferente da adotada pelo Itaú, que preferiu ali provisionar apenas parte da dívida. Então, nós temos aí 4 bilhões, mais de 4 bilhões já provisionados naquela PDD, que são as provisões ali para dívidas duvidosas ali oferecidas pelos bancos. Então, claro, resultado muito decepcionante, é o pior lucro contábil desde 2006, se eu não me engano aí, de acordo com um levantamento de algumas instituições, principalmente do Trademap. Então, resultado bem catastrófico aí para o Bradesco, justifica essa queda de mais de 7%. Por favor, David, fique à vontade. Opa, por favor, Thiago, só aproveitando aqui o comentário, eu achei interessante você falar do Bradesco optar por fazer a provisão toda logo agora. Me lembrou um pouco o caso do Facebook, Meta, né? No ano passado, quando também mostrou uma queda de usuários no Facebook, e o que o Zuckerberg, logo na conferência com os acionistas, já falou que estava tudo horrível. Ou seja, depois da fala dele, o papel da Meta caiu quase 50% e demorou quase um ano para começar a virar para cima. Então, me parece que o Bradesco está meio que nessa linha, assim, meio que jogar o pior agora, porque daqui para frente a expectativa é que as coisas estabilizem melhor, e pode ser para longo prazo, aí entrando na área dos fundamentos, que eu não vou meter, pode ser até uma boa. Mas graficamente falando, ainda é momento de cautela, tá? Porque a gente não vai voltar a falar sobre isso para Bradesco, para Itaú, daqui 3 meses vai aparecer mais uma provisão ali para PDD, e a gente vai ter que voltar a falar sobre, claro, a exposição de Itaú a Americanas. Por favor, David, levantou a mãozinha aqui, queria fazer uma pergunta ao Thiago, então fique à vontade, por favor. Thiago, um prazer estar falando contigo. Um papel que eu estava acompanhando no dia de hoje, que também vem apresentando aí quedas recorrentes, né? E aí chegou até num valor abaixo do low ali da Covid, está na mínima histórica, chegou a bater mínima histórica hoje, Azul. Tem como avaliar, por gentileza? David, prazer também falar com você. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra aqui na BMC. Azul realmente já vinha... Rapaz, é difícil encontrar o topo do gráfico aí. Essa queda foi forte. Vou até jogar no anual aqui para a gente conseguir enxergar, ou não, né? O zoom aqui deu uma distorcida. Deixa eu ver se consigo enquadrar melhor. O anual tá muito achatado. Deixa eu botar no semanal, pronto. A gente colocando aqui pelo semanal, a gente vê que ele vem de um high
lá na faixa dos R$63. Até então, e foi logo antes do Covid, né? Olha que interessante. O Azul marcou topo histórico semanas, né? Cada barra dessa é uma semana, literalmente semanas antes do Covid, onde ele marcou o fundo histórico até então em 8,64, já descontado, né, os ajustes que aconteceram nesses últimos anos, e hoje está realmente numa situação pior do que do auge da crise do Covid ali, pelo menos auge aqui no mercado financeiro, né? Olhando, vou até aproveitar o gráfico semanal, a gente vê aqui a tendência de baixa se estabeleceu em meados de 2021, tentou dar uma virada, uma estabilizada no início de 2022 e depois vem que numa queda lenta, né? É aquela história de colocar o sapo na panela e ir aquecendo a água aos poucos. É aquela quedinha suave que o cara não espera, daqui a pouco volta e já, enfim, tem 3 anos, aí tá indo pro 3º ano que não volta e não tem menor sinal de subir. Eu já, ao longo das minhas lives diárias, até já cheguei a recomendar a venda de Azul em alguns momentos anteriores, e eu vou te falar, hoje a gente está numa sequência de quedas, realmente está um pouco esticado, também não acho que seja o momento de vender agora, porque a gente tem aqui essa distorção pela queda de ontem e de hoje, que deixa as coisas um pouquinho mais difíceis para abrir uma operação vendedora agora. Também não quer dizer que é para comprar, por mais que tenha uma distorção aqui, o papel pode dar uma lateralizada antes de cair mais, como ele fez aqui, né? Que ele deu uma pancada para baixo, lateralizou e depois veio caindo devagarzinho. Então, o cenário para Azul, pelo lado técnico, ainda é muito ruim. Mas, de novo, não acho que seja o momento de abrir vendas a descoberto agora. O momento para zerar posições para quem estava comprado, para quem estava acreditando numa alta, porque realmente a gente teve um sinal altista aqui no início de janeiro, a formação de pivô que a gente fala, né, quando a gente rompe um topo anterior, mas aí ele falhou a tentativa de alta e daqui já era um sinal para a gente já preparar as defesas, começar a reduzir a exposição no papel ou até mesmo abrir posições de venda descoberto. Agora o melhor, na minha opinião, a melhor coisa é realmente ficar de fora. Quem está comprado, posicionar os stops, porque mesmo esticado, o papel ainda pode cair mais. E até a questão de ser fundo histórico, existem estratégias diversas que operam justamente esses rompimentos, renovações de topos ou fundos históricos. Então, a gente pode ter ainda mais uma leva de quedas aí para Azul pela frente. Maravilha, aqui hoje é o dia do trenzinho da tristeza, Débora Oliveira, só ativo, humilhado na última semana, e tem gente pedindo mais um aqui, então eu vou dar voz ao povo, porque o povo aqui é quem manda na nossa programação. Tem gente pedindo BRF. Só falta pedir light ali para concluir. Só falta light, só. Mas é um pouquinho mais tranquilo, tem gente pedindo BRF, fazer uma análise sobre BRF, que nas últimas semanas, aí, pelo menos nesse mês, está perdendo bastante valor aí no nosso índice, está perdendo bastante valor na cotação de BRF. Como é que você está com a tua visão aí para BRF, que está apanhando bastante também? BRF estava numa situação até graficamente, tá? Não estou comparando fundamentos, nada disso, nem área, nem nada disso. Mas graficamente ela até lembra um pouco a situação de Azul de dezembro para cá, onde a gente teve um iniciozinho de alta, a gente teve as formações de pivô, outras formações gráficas que favoreciam o cenário altista, e falo até, eu estava de olho nessa alta aqui de dezembro, até pegamos uma parte desse movimento, porém aqui ele começou a falhar, e aí a gente já encerrou, o pessoal que segue lá as lives, já encerrou as operações mais cedo e agora a gente vê esse momento mais dramático de queda. Agora, essa fase mais recente, agora de fevereiro, distingue um pouco de Azul, porque a Azul distorceu muito ontem e hoje. Mas BRF não está tão fora assim das médias. Até coloquei aqui onde eu tenho um gráfico mais completo, com volume e as médias. Está testando aqui um indicador que a gente chama de banda de Bollinger. Ele já está começando aquela acomodação, a gente percebe aqui a linha cinza, que é a média de 21, já embicada para baixo, não tão afastada dos preços como estava no início da semana. Então o BRF pode ser que para o início da semana que vem seja um bom ponto de venda. A gente tem esse teste da mínima aqui do 562, provavelmente hoje vai fechar abaixo disso, já são
são 15 para as 7, daqui a pouco vai começar o leilão de fechamento. Então, a gente vai ter uma confirmação de sinal baixista e é bem capaz de na segunda ou na terça a gente ter uma venda descoberta interessante aqui em BRF. Os sinais altistas, ele chegou até indicar um sinal altista aqui na quarta-feira, mas ontem ele falhou, né? Para dar um sinal de repique, a gente tem que, na quinta-feira, deveria ter fechado aqui acima dos R$7, para a gente ter aí uma sinalização de uma alta buscando a média. Não foi o caso. Na quinta-feira ele até ameaçou subir um pouquinho durante o pregão, fechou para baixo, e hoje aqui mostrando aí a verdadeira face aí da queda, abrindo oportunidade de venda e semana que vem provavelmente a gente vai ter uma renovação dessa oportunidade de venda aqui, que é bem interessante, buscando não só a região do 6,66, mas podendo ir até além disso. Tá, fechando a semana aqui, inclusive com os dados aí para dar uma completude de informações para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Quem estava pedindo BRF, hoje, 6,54% de queda. Na semana, agregado semanal, desde segunda-feira, 16,82% de queda. O mensal, 19,22%. E aí, o anual, 22,34% de queda para o ativo de BRF, de BR Foods. Então, o ano não está muito agradável para o acionista de BRF, Débora. É isso aí. Deixa eu trazer aqui uns outros papéis entradas do siderurgia e mineração, Thiago, porque a gente teve o JP Morgan rebaixando aí recomendação para Vale, para Gerdau. Inclusive as duas companhias vinham, né, performando nas quedas, estão ainda, né, Vale caindo aqui, 86,78. Para o banco, as companhias estão se distanciando muito. Aí a alta que a gente tem agora no papel distancia dos fundamentos da commodity metálica. E aí, realmente a gente estava com esse papel muito esticado? Vamos lá. A questão de estar esticado ou não é olhar para trás, né? Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que realmente estava esticado. Mas até como eu falei agora há pouco tempo na questão de Azul, Vale renovou o topo histórico muito recentemente. Essa região aqui dos R$98 era o topo histórico anterior, aqui de fevereiro do ano passado. Então ela marcou o topo e veio corrigindo, e agora começa a fazer um desenho baixista mesmo. O que a princípio seria só um movimento de correção, até um pouco mais dramático do que o ideal, se a gente tivesse um recuo, até uma queda até essa região aqui do R$90, R$91, era o que a gente chama de correção técnica, ou seja, ele avançou muito forte de dezembro a janeiro, até o início de fevereiro, implica numa possibilidade de correção mais forte, que até aqui estava ok. Mas no final da semana passada a gente já teve mais uma pancada para baixo, e essa semana abriu com um gapzinho de baixa e não teve a capacidade de reverter. Então, até esses dias aí que o minério estava subindo, o Vale não acompanhou, e Vale nem é das piores. A gente vê outras mineradoras aí que estão até sofrendo mais do que a própria Vale, e a gente vê aqui uma possibilidade, realmente uma tendência de queda. O fechamento abaixo do 86,66 abre um espaço para mais quedas, perdendo essa região de suporte do 85 e vindo buscar a região dos 79,60. Vou até botar o meu gráfico mais completo, ele fica um pouquinho mais poluído, mas a gente nota aqui, por exemplo, o volume. A gente começou aqui a minha participação falando justamente no volume um pouco mais fraco do Ibov, pessoal já em stand-by, e Vale reflete essa movimentação desde o final da semana passada com o volume bem abaixo da média. O fechamento abaixo aqui do 86,66 dispara gatilho de venda. Está um pouquinho longe da 21, da média de 21, mas a gente colocando uma proteção aqui na região do 89,72 é uma operação de venda descoberto bem tranquila de se fazer, buscando, como eu já falei, né, a região do 84,50, 81, quem sabe até aqui embaixo na região do 78. É um cenário um pouquinho mais pessimista, mas essa região aqui do 84,50 e 81,11 é um bom ponto técnico onde a ação da Vale pode se equipare para uma congestão aqui, para esse efeito de lateralização, até que se ajuste com os preços, ajuste com as médias e até mesmo com os fundamentos, né? É o tempo, às vezes, do mercado, dos players do mercado absorverem a mudança dos fundamentos e reprecificarem a Vale. Maravilha, Thiago. Por favor, se puder descompartilhar a sua tela para nós nos despedirmos neste
Nesta última conversa aqui da BMC News com o nosso público, pelo menos na atualização diária de mercado desta sexta-feira, fechamento, como você mencionava, todo mundo esperando o que vai acontecer, então aguardemos essas notícias, o que pode acontecer durante esta noite, durante o final de semana e, claro, durante a semana que vem. Agradeço imensamente pela participação de hoje, ótimas análises, todo mundo agradado aqui no nosso chat, falando, grande Thiago, é bom ver você aqui na BMC News, todo mundo muito feliz com a sua participação, então eu gostaria de expressar ali a minha eterna gratidão a você que participa aqui dos nossos fechamentos de mercado, sempre abrindo as portas para a BMC News, muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e um bom final de semana para todos, e segunda-feira vejo vocês lá também no meu canal do YouTube fazendo as transmissões diárias de análise de bolsa, mercado de Nova York. E é isso aí. Bom final de semana, pessoal. Obrigado. Maravilha, Thiago. Um abraço. Tchau. Bom final de semana. E olha só, são 5 horas e 54 minutos. Falta bem pouquinho para a gente fechar com esse Ibovespa. Eu vou trazer o nosso monitor de mercado aqui. O Ibovespa que está indo aqui num sinal positivo, tá? Se não fosse essa Petrobras hoje, Jesus. Variação semanal, vamos lá. Quem mais acumulou perdas, quem mais está acumulando perdas nessa semana até agora, esse momento? Alpargatas, 23,86%. Efeito Americanas. Azul em seguida, 22,5%. Gol, 19,41%. É importante lembrar das mudanças de rating aqui nas companhias. Via também caindo 11,26%. A gente tem Mafrig também, BRF, juntando aí a bloco de frigoríficos, acumulando perdas. Aqui na ponta positiva, São Martinho foi quem mais acumulou alta agora, 10,40% de alta acumulada nesse final de semana. E em seguida, Petrobras, ou seja, a gente segue aí, né, com o Petrobras acumulando mais de 8% de alta. Para PT3, PT4, 7,83%. Para São Martinho, são boas expectativas em relação ao açúcar, competitividade também do etanol, que acabou aí impactando positivamente os papéis. Então é assim que a gente vai terminando aqui na semana. De um lado, São Martinho acumulando alta e queda do outro lado, Alpargatas. E PetroRio ganhando mais valor, hein? Não para. PetroRio é imparável, dona Débora Oliveira. 6,67% de alta acumulada aqui para PetroRio nessa semana, em que a gente, né, teve também muito mais altas acumuladas no petróleo. A gente também está fechando com esse setor da commodity no positivo, viu? Exatamente. PetroRio aqui, bastante crescimento, já 15% no anual, então cresceu bastante no ano passado, quase 100% de alta, mais 15% neste momento. PetroRio cotada a R$ 42,82. Tem gente já precificando, dando preço de compra, alvo de compra aí, Débora, preço-alvo a R$ 48,00. Então, toda hora dividindo essas... Você tem novas informações, dona Débora? Vamos direto lá para Brasília. A gente tem nesse momento a primeira-dama desembarcando do carro junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles que estão chegando agora na Casa Branca para ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos. O pessoal da produção, vou pedir para colocar as imagens no ar nesse momento. A gente vê aqui, né, um carro. A Janja saiu agora há pouco de dentro desse carro. Eles já estão do outro lado, o Lula está do outro lado já do veículo, vai passar ali por trás, a gente vê ali alguns fotógrafos, né, veículos, né, da imprensa, de imprensa realmente, para poder acompanhar essa cobertura. O carro vai sair, a gente vai conseguir ver melhor, olha só, já está lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento com a primeira-dama, Janja ao lado, Joe Biden, né, logo na sequência, eles se cumprimentam ali, nesse momento, fazendo um cumprimento, então, o presidente do Brasil, junto com o Biden, eles que devem partir agora para aquela tradicional conversa de chefes de Estado, Janja ali também cumprimentando. Débora, Lula falou muito na reaproximação com os Estados Unidos depois, claro, da eleição de Joe Biden. Então, caracterizou esse grande encontro como uma reaproximação entre os dois países. E dessa conversa devem sair ali assuntos ligados a meio ambiente, a negócios entre os dois países. Lembrando, Estados Unidos um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Também devem ser levantados ali, segundo a equipe de Lula, temas relacionados à democracia e direitos humanos. Então, muita coisa deve ser discutido nessa conversa. A gente vai ter que esperar para saber o que foi conversado e, claro, trazer tudo aqui para quem nos acompanha na BMC News, tanto na programação ao vivo quanto na nossa comunidade, né, Débora Oliveira? A gente tem uma comunidade agora no WhatsApp, está
prontinha ali para você que nos acompanha. A gente vai sair do ar ao vivo aqui, vai parar o Top News, mas lá na comunidade continuam as atualizações em tempo real. Então é só pegar o seu celular, escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou, claro, clicar no link aqui na descrição deste vídeo, que é a atualização em tempo real do que está sendo conversado lá entre Joe Biden, Lula, todas as atualizações que nós tivermos lá dos Estados Unidos, traremos ali na nossa comunidade, claro, fechamento de mercado, as maiores altas e baixas e, claro, principais balanços divulgados e notícias sobre o mercado financeiro também lá na nossa comunidade. Só escanear o QR Code ou clicar aqui no link na descrição, Débora. É isso aí. Bom, encerramento aqui. Vamos lá, David, o seu recado nessa semana bem movimentada por aqui pelo Brasil, né? Muitas coisas acontecendo e muitas incertezas também. Sim, um cenário ainda bem incerto, né? Tanto no Brasil como de forma global. Então, o conselho aí para os investidores é ter aquele portfólio mais previsível, né? Aumentar a posição em renda fixa, ter papéis até mesmo que tenham uma maior previsibilidade. Então, por exemplo, o setor ali elétrico, onde você consegue ter dividendos mensal não, mas recorrente, né? Para você poder reinvestir. Tem empresas que têm essa característica, que são bons pagadores de dividendos, que trazem uma volatilidade menor dentro do portfólio. Tem uma diversificação também, pensando no exterior, porque a gente sabe que o dólar é uma moeda forte e toda essa instabilidade política no nosso país faz pressão aí no câmbio, tá? Então, eu desejo um excelente final de semana a todos, continue acompanhando toda a programação aqui da BMC para se atualizar. E uma dúvida, né, uma pergunta. Será que nós teremos um encontro de Lula e Bolsonaro nos Estados Unidos? Bolsonaro está por lá, né? Será que teremos esse encontro aí? Para que a gente tenha mais com o Bolsonaro ainda... não sei, mas manifestantes ali a favor do Bolsonaro e outros a favor do presidente Lula estiveram ali fazendo uma recepção para o Lula, né? Inclusive, cada um ali defendendo seus ideais, né? Lula que está então seguindo nessa visita lá nos Estados Unidos. Bom, vamos então ficando por aqui. David, muito obrigada pela tua participação semanalmente com a gente. Quinta-feira que vem te encontramos por aqui de novo. Muito obrigada, bom final de semana para você. Eu que agradeço. Final de semana a todos, até quinta. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Dona Débora Oliveira, mercado norte-americano. Vamos lá para essa última atualização antes do fechamento. Estamos próximos aqui do encerramento das negociações lá para os 3 principais índices das bolsas, né, de valores norte-americanas. Dow Jones, agora sim ampliando um pouco os ganhos, 0,55%, saindo ali daquela casa de 0,3%, 0,2% que nós estávamos estagnados desde o começo do dia. 0,55% de alta para Dow Jones. S&P 500 também trocando o sinal, virando o sinal do negativo para o positivo, agora alta de 0,20%. Não é lá uma grande alta, mas depois do dia de ontem, que teve grande queda, e depois de quarta-feira especificamente, que aí sim foi uma queda bem intensa, nós tivemos 0,20%. Neste momento, ao finalzinho aqui das negociações, 0,20% de alta para S&P 500. Nasdaq não conseguiu virar, mas diminuiu as perdas. Estávamos próximos ali do 1% de queda, agora fechamos em 0,61% de queda para os ativos ali listados em Nasdaq, 0,61% para o índice Nasdaq. Débora. É isso aí, então vamos ficando por aqui. Ótimo final de semana para você, seu Gabriel. Vamos sextar. Vamos sextar agora, mas na nossa programação não tem essa de sextar não, hein? Tem Deepcast chegando aí, a Langani vai conversar com Arlan Roque, diretor de expansão da Cacau Show. Cacau Show, gosto muito. Então, vamos lá acompanhar esse papo aí no podcast com a Langani. A gente volta na segunda-feira, eu volto a partir das 10 horas da manhã na segunda-feira ao vivo, aqui cobertura de mercado para vocês. Gabriel Monteiro na hora do almoço, né, Gabriel? Exatamente, a partir da 1h30 da tarde estou aqui no BMC Stock, mas também, claro, nós ficamos o dia inteiro com essas atualizações de mercado. Pro Helder, quer saber como é que tá a Petrobras? Tem gente falando no chat aqui, alta, Débora? Gente. Petrobras acumulando alta, inclusive, na semana. Então, a gente, aliás, né, foi o que dá uma segurada nesse Bovespa. Muito boa, viu? Tem gente falando no nosso chat aqui, Débora, que metade dos dividendos de Petrobras vai para o governo, a outra metade vai para o bolso do Helder, porque ele só fala de Petrobras, gosta bastante do ativo. Eu não duvido, viu? Não duvido nada. Até mais, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Até segunda. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.